o Camisa 10. Eu vou brincar aqui, ó. Meu nome é Alvin. Mentira, eu tô brincando. Chegamos aqui, a nossa estreia do nosso podcast. Aconteceu, hein, diretor? Aconteceu finalmente. Você está vendo o rosto do diretor pela primeira vez na sua vida. Você que acompanha o Camisa 10, você nunca viu este rostinho, está vendo pela primeira vez. E é um enorme prazer pra gente estar estreando hoje. Estamos estreando estreia de gala, né? Estreia fortuna é quem tá fortalecendo Já vai o rolê. assim? Antes tem que fortalecer. Mas vamos dar boa noite pros nossos convidados primeiro aqui, porque esses caras estrearam há pouco tempo e eles estrearam e a gente tá estreando também. É estreia dupla, né? podcast. Estrearam ontem, na data da gravação. Fra TV, seja bem-vindo, Vegeta e Zé Roberto. É verdade, Esdras, eu sou desse time também, hashtag gratidão. E é isso, a gente tá com esse desafio que é fazer uma mesa redonda de Flamengo no YouTube, né? Então, a estrutura que é usada geralmente para uma mesa redonda é a estrutura de TV, né? Sim. Então há essa dificuldade no início, né? Porque não temos um recurso Já de uma deu TV, mas há também o desafio e a gente tá aí para ir para dentro e fazer acontecer. Eu acho que é um mercado que carece disso, entendeu? Mostrar o lado do povo dos clubes brasileiros, né? Exatamente, porque... Nesse caso, o maior... porque o que é o Donos da Bola? É um programa povão pra caramba, cara. Entendeu? Sim. O do Neto, por exemplo. E é um programa de mesa redonda do almoço. Agora tem o do Getúlio também, muito legal. Na Band, lá com o Carlos Alberto, do Getúlio Vargas. Então, assim, a gente quer fazer isso, só que de Flamengo e no YouTube. E hoje o YouTube... Zé é testemunha agora, mas assídua, né? Testemunha. Porque ele, tá até pouco tempo atrás estava fechado na vida da internet. Zé virou Agora apresentador. aberto, entendeu? E o YouTube hoje, ele chega em lugares que às vezes nem a TV chega. Fechado, então, Com certeza. chega muito menos hoje em Com dia. certeza. E Zé, como é que é essa experiência aí de ir atrás das câmeras aí, depois de fazer sucesso nos gramados, agora tá atrás das câmeras? Tá maneiro? Tá gostando? Trabalhar com o Vegeta? Boa noite. Prazer Boa noite. aqui. Cara, tá sendo uma experiência incrível, né? Mas totalmente diferente de estar dentro de campo, né? Aham. Mas assim, eu sempre tive... Depois que eu encerrei minha carreira, eu sempre viajei muito. Então, sempre tive esse contato com o torcedor, cara. Né? E o torcedor sempre cobrou, poxa, eu te procuro nas redes sociais e não te acho. E hoje eu tô no YouTube podendo falar de futebol, né? E de uma forma descontraída, de uma forma mais tranquila, mais alegre, aquele bate-papo mesmo com Descontraídão. com o torcedor, aquela resenha de amigo, né? Então, assim, pra mim tá sendo incrível e um projeto muito bacana. Fico feliz de estar participando. O Vegeta também, quando me convidou, eu não pensei duas vezes, falei, pô, tô dentro e... Já deu certo, pô. E já aconteceu, né? E a gente tá aí, na batalha e é só a caminhada aí, só agradecer a galera que tá curtindo, que tá vindo com a gente, que tá dando o maior apoio, aos amigos, né? E gratidão sempre. Eu ia falar... Desculpa. Não, a fala. Fra TV, tem que fazer o jabá. Fra TV. E é Fra, galera. É isso Fra mesmo. TV. Fra. Eu ia falar antes da gente começar, mas a gente já começou. Mas antes da gente começar, de verdade, de fato... Falar do A quê? gente vai falar do nosso patrocinador. Falar da Estrela. Que é a Estrela Bet, galera, que tá junto com o Camisa 10. Você que acompanha o Camisa 10 e tá vendo os vídeos, já deve estar percebendo... Que o cenário tá diferente, o cenário né? tá diferente, tá tudo diferente. Estrela Bet tá junto com a gente e tá fortão, Tá beleza? deixando grandão. O camisa 10 é Estrela Bet. Tá deixando o quê? Grandão. Que isso? O Camisa 10 tá grandão mesmo, galera. A gente já tá aí, ó. Nossa plaquinha do YouTube tá aqui e agora com o patrocinador. Diretor, Fale quer pra explicar pra galera como é que a galera faz lá? Com bônus, com tudo É mais? muito fácil, é só clicar no link que tá aqui na descrição do Estrela Bet, fazer seu cadastro. Aí depois, na hora de você fazer o seu depósito, o que você faz para poder ganhar os 100% de bônus que a Estrela Bet oferece para os nossos seguidores? Cupom Camisa 10. Exatamente. Obviamente. Aí você vai lá com o seu cupom Camisa 10 e aí você depositou, vai dobrar, mas é dobrar em bônus, tá, galera? Você não pode chegar lá e sacar esse dinheiro, não. Você vai lá, depositou R$100, o Estrela Bet vai dobrar pra você em bônus de R$200 pra você poder fazer a sua fezinha ali, jogar e apostar no seu time de coração ou também no seu time que não é do seu time de coração. Diretor, e o Náutico? Dá pra apostar no Náutico? O Náutico tá na Série C já, eu já desisti do Náutico. Já não dá mais. Torcedor do Náutico, sabia? Não dá mais pra... Não dá mais, eu já desisti, já Mas caiu. é isso, rapaziada. Corre lá e faz a sua fezinha no Estrela Bet aproveitando o cupom Camisa 10. Lembrando que essa promoção é por tempo limitado, beleza? Então corre lá pra poder aproveitar. O link tá aqui embaixo. Consulte as regras no site do Estrela Bet. Lembrando, jogue sempre com E responsabilidade. lembrando que tá? também que tem limite, o mínimo de depósito é R$20 e o máximo R$200, ou seja...
Se você depositar 20 ou 200, você ganha um bônus da Estrela Bet. E tem presente pros convidados, Que pô. isso? É, claro que tem, pô. Falei que a Estrela Bet tá deixando grandão. Beleza, muito obrigado. Presente para os nossos convidados. Ué. Especial da Estrela Bet. Eu falo que a caixa é linda. Só a caixa já me ganha muito. Mas tem o presentinho aí pra vocês poderem... Pro Vegeta jogar aquele tênis com o Pet lá. Isso aí. Apanhar, né? Apanhar do Pet lá jogando tênis. Bonezinho, Beleza. garrafinha, Personalizado da Estrela Bet. chaveirinho e também ali um abridor. Mas essa caixa é muito linda. Eu acho essa caixa Essa muito linda. caixa. Guardar. Aí, Estrela Bet, já te amo, hein? Ó, tá vendo Estrela Bet, ó. Fra TV, Estrela Bet. Será que dá um match aí, ô, Vegeta? Já tá cavando a vaguinha, já tá cavando. Sorriso. Já tá fazendo garoto Legal, propaganda. E também temos nosso outro parceiro. Quer falar pra gente nosso outro parceiro? Que deixa Vambora, o portão galera. Também. Centauro está junto com Camisa 10, graças a Deus. Aí, é muito lindo, né? Primeiro muito podcast lindo. do Camisa 10, já tem como? patrocinador, já estamos bem, ó, graças a Deus. Centauro, galera, você que também quer comprar, além de comprar a camisa do seu time, você pode correr lá. Você que quer comprar um tênis, mochila, boné, corre na coisa, uma Centauro e vai lá bicicleta. usar o cupom Camisa 10 também, beleza? É cupom C10 na Centauro. É, Cupom C10. C10. Por isso que eu dei pra essa ganhar inspirada aqui. 10% off em qualquer compra na Centauro. Lembrando que produtos de lançamento não fazem parte da promoção. E temos a lojinha do Camisa 10 dentro do site da Centauro, tá? Você entra Tem lá. camisa da Seleção Brasileira nova lá? Tem? Tem, claro que tem. Então você tá falando que tem, é porque tem. Não faz parte da promoção porque é lançamento. Mas, se você quiser comprar no futuro com desconto de 10%, só botar o cupom Camisa 10. Mas você pode comprar agora qualquer outra coisa com 10% off. E é isso. Então, galera, vamos lá. Tô muito feliz de estar recebendo vocês dois aqui. É pra gente, além do Vegeta, que já é meu amigo, principalmente receber o cara que... Zé Roberto, Zé Roberto. craque de bola. Fez muita história nos times cariocas do Rio de Janeiro. Obviamente, carioca é do Rio de Janeiro, né? Zé, vamos já começar com polêmica, então. O time que marcou o seu coração aí na sua carreira, que você fala assim, esse aqui... Não vou esquecer nunca mais. Foi Obviamente, diferente, qualquer time que você jogou, você não vai esquecer, né? Mas Isso, o time que foi diferente. A pressão. Não tem como ser Flamengo, né? Até pelo que eu vivi, pelo fato de ser Flamengo desde criança. Sou de Itumbiara, interior de Goiás. Então, assim, minha família eu cresci com meus tios, com meu pai, flamenguista, aquele flamenguista do interior do Brasil que pegava uma rádio, vamos ouvir jogo do Flamengo. Então, aquele sonho de ser jogador de futebol, cresci sempre relacionado ao Flamengo, né? A ver jogador do Flamengo, a viver futebol foi sempre o Flamengo que me impulsionou a isso através do meu pai, né? E, inclusive, eu com 14 anos eu fiz teste no Flamengo, saí de Itumbiara e vim fazer teste no Flamengo, fiquei 15 dias, não fui aprovado. Então, assim, uma história lá de trás, né? E eu acredito que no auge da minha carreira eu pude viver esse sonho de vestir a camisa do clube de coração, desde a infância, e de poder representar o time do meu pai, dos meus tios. Então, assim, não tem como não ficar marcado, né? E aí você conseguir um título tão importante depois de 17 anos. Cara, Do então, jeito que foi, né? como foi, né? Tipo, alguns momentos nem nós jogadores acreditávamos que a gente podia chegar realmente ao título, né? Sério? Porque a gente ganhava jogo e o pessoal lá em cima também ganhava, A continuava. distância era muito grande, né, pro líder, que eu acho que era o Palmeiras naquele Saiu momento. de 14º lugar, poxa. Então a gente ganhava uma sequência de jogos e não chegava, Então, assim, foi espetacular, cara. Então, não tem como, até pelo fato de ser 10, 11 meses, mas foi intenso, cara. Foi intenso, foi a realização de sonho de criança e não tem como, né, cara? Então, eu falo sempre assim, eu encerrei minha carreira com 34 para 35 anos porque eu profissionalmente sou um cara realizado por tudo pelos times que eu joguei, né? Mas pelo fato de ter jogado no Flamengo, de ter ganhado o título tão importante. Essa questão de falar que não acreditava, aí isso é o bom, que a gente tem um cara que tava em campo e um cara que tava do outro lado torcendo. Muito. Você acreditava, Vegeta, naquele time do Flamengo? Do jeito que era. O time do Flamengo, igual ele falou, da arrancada. Daquele time que tava ali naquela época ali. Tu acreditava? Quando começou a ganhar, ficou claro que seria como em 2007, quando a gente chegou em terceiro. E o time chegou a ficar em último, o Papai Jorge chegou. Aham, eu lembro. E, enfim, um time que dava orgulho. Ganhou, inclusive, do campeão. Em casa, ganhou do São Paulo por 1-0. Foi a melhor campanha
do segundo turno, o primeiro foi a pior, e ficou em terceiro. Esse 2009 não foi tão mal assim, eu acho que por isso, no começo foi mal, mas não foi tão mal assim, e por isso conseguiu, no final, chegar. Então, assim, começou a ganhar, eu falei, bom, zona de classificação de Libertadores é possível. Mas aí quando ganha do Palmeiras lá... E aquele jogo maravilhoso, né? Jogão. A gente tem uns resultados, assim, que nós jogadores, que a ficha caiu, que eu acho que foi, assim, determinante, quando a gente ganha do Atlético Mineiro lá no Mineirão. 3-1. Foi aí que a foi ficha, que a realmente chave a gente- virou e falou, dá pra ser campeão? Nós jogadores chegamos e falou, pô, chegamos, agora, não, Aham. agora a gente vai, vamos... Os caras sentiram e aí os adversários sentiram e nós sentimos Sim. como grupo que poderia chegar. Então, depois daquele jogo, aí sim a gente acreditou que poderia chegar. Mas antes, a gente ganhava e os caras também lá em cima ganhavam. Crise no Palmeiras, teve a briga lá do Obina, O Robina deu um soco lá no amigão lá. um colega de equipe No do Maurício, Palmeiras, no Maurício. Aí foi numa goleada do Palmeiras, não foi alguma coisa assim? Que teve uma briga entre... Não sei se eles ganharam, mas que teve a briga. Eu não lembro. Eu acho que eu lembro disso. Acho que o Obina fez um hat-trick nesse jogo e ainda teve uma briga no final. Eu me Pode lembro de ser. algo parecido. No intervalo, que a isso. eles trocaram soco no intervalo, né? Trocaram Tem soco. coisas que só foi- acontecem foi com o uma coisa Obina, né? O Obina, esse E, fenômeno. e coisas que, cara, você via que tinha que acontecer. O Wagner Love, que é rubro-negro de criança, foi bater o pênalti. Nesse mesmo jogo do Palmeiras que eu falei, bateu pra fora. Os principais. Eu vejo muita gente de fora do Rio tentar desmerecer esse título, essa conquista. A galera faz isso o tempo inteiro. Cara, os principais times da temporada, os melhores times da temporada eram São Paulo, Palmeiras e Atlético. No segundo turno, o Flamengo ganhou dos 3. Então, cara, a gente viu que era algo que não só era possível, como era o justo já, àquela altura do campeonato. Injusto seria se chegasse a ter o final e perdesse o campeonato para um time de reserva do Grêmio, que era um bom time. Tinha o Túlio, meio campo, que jogou no Botafogo. Tinha o Douglas Costa, né? Tinha o Groi agarrando pra caramba. Então, bom time. Que não... Uma galera ali não tava... Principalmente o Túlio, já vi depoimento, não sei se foi seu, mas alguém falando que o Túlio tava com a faca nos dentes. E parecia que os caras estavam desesperados ali mesmo, parecia. Não existe isso, né? Eu falar como ex-jogador, não existe. Como é que você entrar no Maracanã... Eles falaram que tinha 85 mil pessoas, né? Ele tinha um pouquinho mais naquele jogo. Você entrar no Maracanã com 100, 100 e poucos mil pessoas que tinha naquele estádio, naquele jogo, e você, um jogo de futebol, falar que não vou jogar. Isso aí não existe, não existe. Foi pelo contrário, cara. E como foi... Os caras entraram com a gana que a gente sentiu. Pô, os caras tá... Sentiu dor de barriga na hora que tomou o gol? Como é que foi aquele momento ali? Tipo, caramba, meu irmão. Você bate aquela... Uma coisa meio tensa, né? Mas o time devia estar tão encaixado que vocês pensaram assim, vamos virar esse Mas jogo. aquele time, a gente tinha uma concentração tão grande de nível de competitividade que a gente olhou uma pra cara do vamos, que tá no início do jogo ainda, vamos virar o jogo. Foi basicamente isso que eu ouvi, assim, de alguns atletas e sentiu ali o gol, mas saiu logo a bola, já foi de novo e a gente esqueceu que aquele time era muito concentrado. Isso que ele falou, é muito legal. Porque não foi um bom jogo do Flamengo. Não. Esse último. Mas o time já chegava cansado pra caramba, cara. O time já tinha feito uma série de jogos muito difíceis no limite. O Adriano voltou de última hora, que teve a questão dele do pé, que ele machucou o pé, ficou de fora vários jogos. Então o time já tava num limite. O Pet já tava mais velho. Então ele já tava mais cansado. E o Pet, eu sempre falo isso. O jogador, as pessoas falam muito do Adriano, o jogador mais importante em 2009, assim, tô falando tecnicamente, para fazer o gol. Taticamente, tá aqui do lado. Mas tecnicamente, para fazer o gol, para decidir, foi o Pet. O Adriano tem um primeiro semestre que é melhor até, o Pet demora para entrar no time. Tem um jogo até contra o Goiás. contra o Goiás. E aí o Flamengo perde aquele jogo, mas mesmo assim o Pet jogou muito bem. Ele fez um golaço. Fez um golaço. De falta, Ele não veio foi? Não, foi ele de fora veio da área, limpando, né? Deu um tapa assim. Sim. E assim, ele já tinha 37 anos, né? Então ele já estava cansado também e tinha que propor o jogo contra um time novo, que é um time B, mas cheio de garoto, correndo pra caramba. Então foi muito difícil por isso, mas é isso que ele falou que é incrível do time vencedor, né? A competitividade, a seriedade, o nível de concentração. Foi isso, matou aí. Na conta do chá e na maturidade. Você pega aquele time, eram jogadores vencedores, né? Onde passaram no próprio Flamengo, né? Léo Moura, Juan.
Os caras ganharam muita coisa, então, acostumado a vencer, né? Eu sempre falei isso na minha vida, assim. Eu sempre falava nos vestes, eu falava, cara, eu gosto de jogar com um jogador que ganhou. Pô. Porque muitas vezes chegava, você tava no clube, chegava um grande jogador, e muitos jogadores ficavam de biquinho. Pô, o cara chegou pro meu lugar. Pô, não, cara, chegou pra agregar, pô. Quero jogar com quem tá acostumado a vencer, pô. Tem que ser esse espírito. E o Flamengo, esse Flamengo de 2009, você tinha jogadores vencedores. Onde tinha passado, tinha ganhado. Então, acho que isso contou muito também, né? Os caras estavam acostumados a ganhar. Foi um negócio que fez a diferença ali, né? Sem dúvida, poder. sem dúvida. E como é que foi, Zé? Você jogou em Portugal e antes de vir pro Flamengo, você teve uma passagem rápida ali pela Alemanha. Isso, no Schalke. Foram, acho que 3 jogos, não foram? Isso. Assim, machuquei muito, né? Machucou muito. Machuquei muito. E como é que foi essa passagem pra você lá fora? Porque você é um cara que a gente sabe que gosta de estar no Brasil, gosta de jogar no Brasil. Cara, assim... Uma passagem rápida no Japão também, não foi? No Japão fiquei um ano. No Kashiwa Reysol. No Japão ficou mais um tempo, mas na Alemanha que foi... Assim, cara, pra mim, assim, eu sempre falo que foi experiências que eu aprendi muito, né, cara? Assim, independente de ter jogado pouco, mas eu vivi muito o Schalke 04, né? Que eu fiquei muito tempo machucado, eu tive 2 lesões, uma atrás da outra, coisa que eu nunca tinha tido aqui no Brasil. Mas eu vivia muito o clube, né? Passava o dia inteiro no clube. E quando eu voltei a treinar, eu fui, se eu não me engano, para 14 jogos seguidos no banco de reserva. 14, e não entrei. Nos 14 eu não entrei 1 minuto. Depois, quando eu volto da minha lesão, da minha segunda lesão. Mas assim... Machucar o coração, né? Mas assim... Mas você vive... Você aprende a viver, né? Mas o dia a dia de treino, taticamente, né? A gente até já conversei várias vezes com o Vegeta sobre isso, né? Ele me pergunta o dia a dia do Manuel Neuer, o Mesut Ozil, como é que os caras... Cara, o treino era mais que um jogo. Então, isso, né, profissionalmente melhorou muito, taticamente, né? Porque eu lembro quando eu saí pra lá, eu só tinha a noção de... A bola no meu pé eu jogo. O resto, depois que eu sou muito técnico, eu vou resolver. Não, então você aprende a ser mais coletivo, né? Quando eu vou pro Benfica, eu não tive esse tempo porque eu fui com 19 anos, 19 para 20 anos. Muito garoto, então jogava muito time B, ia no profissional, ficava 2 jogos, voltava pro time B. Então não tive esse tempo de aprendizado, né? O Schalke 04 já me deu isso. Então, quando eu retorno pro Brasil, eu principalmente pro Flamengo, que eu vim emprestado, eu já me achei um jogador mais completo de quando eu saí do Botafogo para ir para a Alemanha. Então, independente de ter jogado pouco, mas assim, foi um aprendizado muito bacana. Valeu a experiência, a convivência, amizades que eu fiz, poxa. Sou amigo até hoje, Rafinha, Bordeaux, Kevin Curani. Então, assim, cara, tudo é válido. Kevin Curani, que inclusive é da nossa cidade. De Petrópolis, isso mesmo. Petropolitano. Já estive lá na casa dele, lá, passeando, visitando ele lá em Petrópolis. Você viu que a gente concordou, né? Nós 2 sabíamos disso, inclusive. E como é que foi depois? Campeão pelo Flamengo, voando, Vasco da Gama. Então, a torcida pegou no teu pé de sair do Flamengo pra ir pro Vasco? Claro, pô. Isso aí... Como é que foi, assim, o clima nas ruas, assim? Eu pensei que ia ser pior, assim, que ia ter uma situação, assim, pior de rejeição da torcida do Vasco. E não fui, cara. Eu sempre, assim, eu fui muito bem recebido pela torcida do Vasco. Mas eu cheguei no Vasco naquele processo, o time já voltado da Série B, né? Acho que a primeira gestão do Roberto Janimito. Acho que tinha sido campeão em 2009 da B. O Flamengo foi campeão brasileiro e o Vasco foi campeão brasileiro Série B. Então, assim, o clube estava se reestruturando. Mas, assim, quando eu retorno para a Alemanha, obviamente eu queria continuar no Flamengo, né? Mas eu estava emprestado, eu tinha que retornar. E eu espelhei até o último minuto para ver o Marcos Braz estava no Flamengo. Ele falou, Zé, a gente vai fazer de tudo para que você permaneça e tal. Mas os alemães não abriram mão, tal, eu tive que voltar. Fiquei lá mais 4, 5 meses, se eu não me engano. E aí, quando eu volto pro Brasil, eu volto para vir pro Flamengo. E nesse meio termo, eu no avião, o Marcos Braz sai do Flamengo, então... E a negociação ficou congelada. E cara, em 2 dias... O Rodrigo Caetano estava no Vasco, entrou em contato comigo, a gente acertou e eu vou jogar no Vasco. E, cara, assim, para mim também foi uma experiência incrível, outro grande clube, maior respeito. A torcida do Vasco, pelo contrário, tipo, me recebeu super bem, os jogadores, o clube. Mas foi uma passagem rápida de 10 meses, se eu não me engano, 10, 11 meses, que aí eu vou pro Inter. Mas, cara, foi bacana também.
Foi legal. Ele se esquivou. Mas eu vou falar o sentimento de rubro-negro. Acredito tá aqui. Ele pode ter Eu ia perguntar isso, mas eu ia fazer uma pergunta um pouco mais profunda, posso? Pode fazer, claro. E é o seguinte, além do Zé, qual é o sentimento do flamenguista de ver um ídolo vestindo a camisa do Vasco ou do Botafogo ou do Fluminense? Porque, tipo assim, de um rival além direto. do Zé, assim. tiveram outros. Por exemplo, o nosso amigo Petkovic jogou no Vasco. Horrível. Horrível. Não, porque eu lembro do dia... Eu lembro onde eu tava quando eu li que ele ia pro Vasco. Eu lembro disso tudo. O Pet ou o Zé? Pet. Ah, tá. Mas eu ainda vou chegar lá. Eu tava... Havia uma coisa chamada jornal impresso, galera. Galera, pra você que não é da geração Lance. 90, eu sou da Meia geração hora. 90, o amigo que é 97. 90, sou 90 também, pô. Então era jornal. Eu comprava, rapidinho, só te cortando, Claro. né? Meu pai me dava o dinheiro pra merenda, né? Pro lanche. E eu comprava lance. E eu ia pro fundão da sala abrir o meu lance. E a galera não deve nem saber o que é lance. Só deve sair o site do lance, né? Mas que jornal. voltou agora, até toda a sorte do mundo pra eles, que foi muito importante eu na adoro o nossa, lance, cara. na nossa formação. Mas abri o jornal ali, parte de esporte, tava lá, cara. Eu lembro que eu encontrei meu padrasto, assim, putos, quase chorando, assim, pra tomar café da manhã. Acabou o clima na casa, assim. Mas nem ele e nem o Zé... A gente ficou com raiva, entendeu? Porque havia um sentimento de ele... Eu falo isso, pelo menos da minha parte. O sentimento de gratidão. Eu acho que da torcida do Flamengo também. Acabou de ser campeão. Acabou de ser campeão, tirou, a gente já fez 17 anos, a gente fica muito bravo com o cara, Não tem como ficar com raiva, né? Depois de fazer tanto Vai pelo lá clube. jogar. Joga lá, entendeu? Aquele marido que sabe da situação e ele tá fazendo vista grossa, entendeu? Foi Olha basicamente ele que isso. tá falando, gente. Mas o Pet não, o Pet não ficou uma mágoa, mas machucava vê-lo com a camisa 10 do Vasco. Tu ia no teu rubro-negro, a gente perdeu o Pet por incompetência, cara. Isso é verdade. Por não pagar direito, por não cumprir com os compromissos direito. Era pro Pet ter ficado a primeira passagem dele um tempão no Flamengo, como hoje em dia os caras ficam. O sentimento hoje seria, tipo, sei lá, Gabriel ir pro Vasco? É isso. Ou ir pro Palmeiras, pra um rival perder pra um time que disputa contigo. Rival direto, né? É. Naquela época o Vasco disputava diretamente com o Flamengo lá em cima. E o Gringo jogou muito no Vasco, pra completar. Ele também jogou bem no Vasco. O Pet, inclusive, salvou o time do rebaixamento. Várias partidas que ele brilhou ali jogando pelo Vasco, salvando o time de sair dali da Legola. O Romário, quando foi pro Vasco também, teve um grande impacto. Mas, mais uma vez, não tinha como culpar o cara. Havia uma situação ali que queriam tirar ele do Flamengo. O Romário tiraram. foi um cara que começou no Vasco, né? Mas ali, em 90, ele já estava muito identificado com o Flamengo. Entendi. Esse período dele é muita identificação. Acho que o próprio nem nega isso. Acho que tem mais identificação até com o Flamengo do que com o Vasco. Sim. Mas aí, ninguém ficou puto, porque todo mundo sabia que o cara queria jogar no Flamengo, mas não queriam que ele jogasse lá. E não deu outra. Não sei se é o primeiro clássico contra o Flamengo, se você Qual é? arrebentou. Mas o Pet no primeiro foi muito bem. E o Romário no primeiro é aquele 5x1 da Páscoa. Primeiro do Pet, o Vasco ganha também. Eu queria saber, direto, Zé, como é que é, tipo, entrar em campo e agora a massa preta e vermelha já não tá do teu lado mais, tá do outro lado, né? Tá Ainda do mais após ser campeão brasileiro, né? Que, deve ser uma emoção. Os jogadores dizem que jogar em São Januário é muito legal porque a torcida, ela te empurra. Isso. Mas como é que é ir pro Maracanã jogar contra o Flamengo? Se eu não me engano, o meu primeiro clássico, o meu primeiro jogo Flamengo e Vasco, pela camisa do Vasco, foi no Engenhão, cara. Foi no Engenhão. E eu torci o tornozelo, cara, na véspera do jogo. E aí o pessoal do Vasco falou, você vai jogar, né? Que seja com o pé só. E eu lembro que eu entrei em campo mancando ainda, com o tornozelo inchado, cara. Inchado uma bola. E aí começa o jogo, você, desconforto e tal, e vai, mas... Não arrebentei, né? Como o Pet aí, mas fiz um jogo bacana, tal. Se eu não me engano, foi 1x1 ou 2x2 o jogo. Mas assim, a gente é profissional, cara, né? A gente é profissional. Acho assim, independente de que você tenha o clube de coração, quando você entra em campo, principalmente num clássico, você quer vencer, cara. Você quer vencer. Às vezes eu vejo o jogador dentro de campo ali, eu falo, caramba, meu irmão, que a torcida tá... E eu vejo o cara andando em campo assim, tipo, como se nada tivesse acontecendo. E olha, esses caras são uns fenômenos. Porque, eu jogava intersala, irmão. Intersala, olhava lá as menininhas,
O cara já fica como? Caraca. Já Imagina fica esses caras estufado. com 80 mil pessoas dentro do estádio, tipo, não, vou jogar bola. E deve ser uma loucura. É um profissional. Tem uns caras que eu classifico carinhosamente de sociopatas da bola. Esses caras aí não têm sentimento nenhum. É uma coisa louca, assim. Frio, né? Frio. Gelo no sangue. É, entendeu? E não tá nem aí e é isso. Mas a maioria é profissional a ponto disso que ele falou. Porque você vê no outro time não só a camisa, você vê os adversários. Você acha que aquele time do Botafogo gostava de Renato Abreu, Léo Moura, Juanzinho Maldonado. Vocês sofriam. O Juanzinho. Vocês sofriam, hein? Vocês sofriam. Foi o quê? 3 anos no Botafogo. Foi 3 anos no Botafogo. E... dava raiva do Flamengo, né? Naquela época. Não não do Flamengo, né? Mas de perder isso, tudo, né? Era o adversário mais forte. Tudo foi foda. Perder tudo Mas foi é clubista pra cacete. Verdade, Você foi carioca com o Botafogo em 2006? Foi. Então não perdeu tudo. É, abre uma... Desculpa, inclusive, ó. Não é do Botafogo do Rio de Janeiro, mas é do Botafogo. Da Então, Paraíba. calma aí. Mas o que acontece... Perder tudo foi exagero. Me desculpe, isso aí. Zé, me desculpe. Mas o que acontece quando tu entra, sei lá, tem uma torcida imensa ao seu redor ali, contra ou a favor? Tem um bloqueio que não... Tu não consegue escutar. É que nem o Vegeta falou, eu acho que era meio psicopata, porque eu adorava jogar Flamengo e Grêmio no Olímpico. Cara, A torcida 95% da torcida deles. Pô, eu amava isso, cara. Que maneiro isso, Eu cara. amava, Isso é cara. maneiro. Tipo, Dá mais motivação a torcida Nossa, eu tinha contra do que a motivação, favor. cara. Eu tinha motivação. E quando me xingava mesmo, aí que eu falei, pô, que legal, vou pra dentro. Gênio E eu já vi pro outro lado, jogador do meu lado, que fez estádio cheio, os caras não conseguiam jogar. O cara se esconder do jogo, né, por sentir a torcida adversário. Tem esse lado. Como eu já vi também, eu já joguei com um jogador também, que era da mesma coisa, pô. Os caras ficavam, era um gelo, tipo, a torcida tá me xingando, pega na bola, vai, deixa, pô, que legal, dá em mim. Cara, tem de todo tipo. Mas já teve os caras que ficam puto, né? O cara que fica puto com a torcida ali. Tem. Já teve, já. Mas assim, o cara ficava puto por dentro, mas aquilo dava mais motivação. Isso que eu achava bom. bacana. O cara não levava aquilo pra desestabilizar ele de momento nenhum do jogo. Pelo contrário, o cara se concentrava mais. E eu falo por mim, eu era meio assim também, eu adorava. Pô, quando eu ia jogar no antigo Parque Antártica, poxa, que legal, cara. Estádio cheio, no Morumbi. Ali, Pô, na pô, tua cabeça. no Pacaembu, era lindo, cara. Eu acho que é isso que é o grande barato, né? De você, pô... Porque eu já joguei em times menores também, pô. Pô, o jogador não quer, o jogador não gosta de jogar no estádio com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Eu acho que o ápice do atleta é chegar nesse nível de jogar em grandes clubes e estádio cheio. Flamengo e Grêmio ali, aquele último jogo, né? Aquela loucura. Muito, muito, muito bom. Maravilhoso, pô. Ô, Zé, eu lembrei aqui, a gente tá falando de Vasco, né? Eu lembrei de uma entrevista que o André deu até, acho que foi pro Bolívia. E ele falou, que lá eu tinha que comprar o meu remédio, meu meião, meu não sei o quê. Passou por momentos difíceis lá também? Ou quando você foi pro Vasco foi mais tranquilo? Não peguei essa situação. De ter que comprar seu meião, né? Não. Já é isso que eu tô falando. Já tava se reestruturando, né? O Rodrigo Caetano tava na frente do clube. O Rodrigo Caetano é um profissional, pô, um cara corretíssimo, um cara que trabalha muito bem. Inclusive trabalhou no Flamengo já também, né? Tá hoje no Atlético Mineiro. E foi a primeira gestão do Roberto Dinamite. Esse tipo de situação de estrutura de treinamento eu não passei. Passei situação de salários atrasados, mas assim, nada de coisa de 3, 4 meses. Foi um negócio... Acho que naquela época até normal para muitos clubes, né? Atrasar 20 do dias. futebol brasileiro Era naquela corriqueiro, época, né? assim. Mas situações de estrutura de treinamento eu não passei, não. E o interessante é, as pessoas acham que o trabalho do diretor de futebol, diretor executivo, é só contratar e Só vender. contratar jogador. Não é. Isso aí É o dia a dia, né? ponta do iceberg. É o dia a dia. É o dia a dia, é administrar o dia a dia. É cuidar se o gramado tá bom para treinamento, se as bolas tá legal, se tem material. Relacionamento dos atletas também? Tudo, alimentação. É tudo isso aí. O diretor, ele tem que comandar isso aí. O bom diretor que a gente fala é o cara que cuida que quando o atleta chega no clube e tá tudo organizado, que é a sua roupa bacana, a estrutura de treinamento bacana, é você ter uma água quente ou uma água fria para tomar banho. É esse tipo de coisa, ter um gelo para fazer depois. Cumprir com a palavra que você falou aí da questão salarial. Exatamente. Porque deve ser muito chato, né? Porque às vezes a gente fica assim,
O cara ganha aí, pô, R$1 milhão por mês e tal. Mas imagina o cara que ganha 1 milhão ter 3 meses de salário atrasado. Pô, o custo de vida desse cara, o que ele tem que pagar, o que ele tem que fazer... Eu acho que você tem que pensar no que você vai encarar. Se você tá entrando numa situação que todo mundo sabe que tem 20 dias atrasado, 2 meses, você sabe que o clube vai atrasar, tem como você se programar. Se você entra numa situação que você não tá esperando isso, não tem essa tradição e começa a atrasar... É complicado. É pior. O Zé porque passou ainda por tem isso. isso, né? É. Ainda tem isso de você assinar o contrato com o clube, mas aqui dentro tu já sabe, pô... Não, põe até no valor. Vai Os atrasar. caras põem até no valor. Põe mais valor ou põe Exatamente. pensando nisso. Às vezes você pede mais alto porque você sabe que... Vai atrasar. Vai atrasar. Às vezes o jogador acontece esse tipo de situação. Porque tem clubes que, infelizmente, né, cara, já tem esse costume, né? Eu acredito que muitos clubes, às vezes, eu acho que já virou tradição, cara. Tem um clube aí que um amigo meu torce aí que, pelo amor de Deus, cara. Eu sempre vi jogadores reclamando. A minha vida toda no futebol, pô, não vai lá que lá... Tem isso, né? Lá- Os bastidores ali. Lá os caras atrasam, Independente se tá bem, se tá mal, se tá bem colocado na tabela, os caras atrasam. Então, eu não sei, eu acreditava que já era tradição. Pô, não, é isso aí mesmo. A gente passou a vida toda assim mesmo, não vamos pagar, vamos atrasar. Eu vou pra lá, já sei que vai dar problema e que vai atrasar tudo isso aí. Muito, muito, muito bom. E aí, Zé, você foi pro Vasco. Você estava lá no Vasco, acabou de ser campeão em 2009. E aí é um negócio mais polêmico, assim, vamos dizer assim, meio chatinho, que a gente vê poucas pessoas falando sobre isso. Queria ver se você consegue falar um pouco sobre isso. Você jogou com o Bruno, em 2009. E como é que foi essa loucura de que você sai do Flamengo, você vai pro Vasco? E aí, de repente, você vê um cara que era seu companheiro de equipe nas páginas policiais, naquela loucura toda e tal. Como é que foi aquilo? Deve ter sido muito louco, né? Cara, o sentimento é tristeza, né, cara? Tristeza, porque se trata de ser humanos, né? Tanto do Bruno, tanto da Elisa, envolvendo uma criança. E eu lembro que quando eu vi a notícia, eu fiquei acho que 2 dias sem dormir direito. Eu lembro que eu deitava assim na cama e acordava no meio da noite. Porque você conviveu com o cara, né? Você conviveu e é uma situação... Não é pela questão do cara ser jogador, não. Porque se fosse qualquer outro ser humano como se eu tivesse convivido, eu também ia ficar, conhecia a pessoa e tal. Como é que pode, tal? Situação ruim, situação desagradável. E eu fiquei muito sentido, né? Porque, assim, o Bruno foi um dos caras que melhor me recebeu no Flamengo, quando eu cheguei no Flamengo. Eu lembro que tanto o Bruno, o Léo Moura, a galera que estava mais tempo no clube, né? O Angelinho, o Fábio Luciano. Pô, os caras, quando eu chego no clube, os caras fizeram uma festa que eu fiquei assim, eu falei, né? Caramba, porra, que legal, cara. Ele se livrou desse rival aí. Eu acredito que foi isso também. Menos um pra encher o Eu saco. lembro que o Bruno falou com essas palavras, porra, caralho, a gente ia jogar contra você, toda vez que vier o Botafogo, falar, meu Deus, Chato pra lá vem o Zé caramba. Roberto de novo, meu Deus, caramba, vai ser foda, vai ser difícil, Mas pô, esse neguinho não para de correr. E aí, pô, ele falou, porra, que legal, você vai ter você agora do nosso lado, cara, porra, a gente tá muito feliz. Então, assim, pô, você fica triste, né, cara, pela situação, né? Mas... Que era um amigo, né? Não, e é cara que aquela sempre coisa- muito me tratou muito bem dentro do clube. Não só eu, tratava as pessoas muito bem, os funcionários. Então você fica triste pela situação, Fica né? triste e extremamente surpreso. Até quem é torcedor na época ficou, caramba, que loucura, sério isso? Imagina A gente quem trabalhou com o cara. Na Nunca verdade, vai imaginar um negócio você desse. a gente não cai a ficha, você não quer acreditar. É por isso que, até pelo fato, pô, eu tô falando, pô, eu não conseguia dormir, fiquei 2 dias, pô, não dormia direito, pô. Porque você fica com aquela imagem, assim, porra, do cara, você no dia a dia com o cara, depois a imagem dele indo preso, então, porra, foi muito triste, né? Mas uma coisa que você falou, eu não esperava, porque eu não sei, né? Não convivi nessa época, não cobri. Mas eu tinha impressão que a imagem que passava de fora é que ele era difícil. Não. Aquela história é verdade, de que o Bruno, ele deu um... Eu não sei qual foi o jogador que ele empurrou. Você já ouviu essa história, né? Já, foi o Que Pet, ele- pô. essa história Mas é ele não verdade? Mas eu não tava no clube mais, eu não tá. tava no clube Essa mais. história é verdade? Eu não tava no Perguntaremos clube para o mais. Pet no episódio com o Pet aqui. Boa ideia. E pra tu, Vegeta, como é que foi esse episódio? Eu ia perguntar essa história... pra saber Como é que foi esse episódio pra um torcedor? Pancadaria de Bruno e Pet? Não, Tu acorda de manhã e vê teu goleiro, que na tua cabeça ele vai pro Milan, ele vai pra seleção, sendo preso, porra. Cara, todo mundo foi muito surpreendido com a história.
Depois as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido, porque o Bruno não tava. As pessoas ficam nessa de que o Bruno seria o goleiro da seleção na Copa, o Bruno tava muito bem e tal. Ele não tava num momento tão bom assim tecnicamente, já tinha um tempo. Eu lembro que teve um jogo no Maracanã que eu fui, da Libertadores, de 2010, que a torcida começa a vaiá-lo, a xingá-lo. O Alfredo tava comigo nesse jogo. E ele faz um sinalzinho pra torcida em forma de ironia e tal. E acho que foi contra a Universidade de Chile. Eu acho que eu lembro Católica, dessa parada. Universidade Católica, isso. Ele já tava num momento... E depois que saiu essa notícia, eu falei, cara, com que cabeça Que esse cara vai jogar que bola. esse cara tava jogando bola, sabendo de tudo que tava acontecendo e ninguém sabia, né? Não tô aqui querendo defendê-lo Não. ou falando que, enfim, ele não tinha que estar sofrendo na época, porque, enfim, é hediondo tudo que aconteceu. Mas foi um choque e o Flamengo, além do Bruno, né? A responsabilidade que o cara tem quando ele é jogador de um clube que nem o Flamengo, de imagem. A imagem dele tá ligada ao clube. Você tem que... É só a maior torcida do planeta. Né? Mas aí você ficava com uma imagem manchada internacionalmente. Porque você, ia lá, goleiro Bruno, Bruno's goalkeeper, aí tô lá, Flamengo's goalkeeper... eu não sei em espanhol como é que é, arqueiro, Flamengo. Todo mundo. Arqueiro dele, Flamengo. Eu não sei. Mas assim, muito ruim pra todos. E em campo também. Porque fez muita falta, né? O Lomba entrou numa roubada incrível. Coitado. Quase que queimou a carreira do Lomba. Eu não tava lá, já tinha ido embora. Mas imagine lá os colegas de trabalho que tava lá. Como é a cabeça? Não, Como é que joga Como é que depois? joga? Você não estava lá e você passei- falou que fez mal pra fez só mal- você. Imagina os caras. o pessoal que tava no grupo lá, no momento, o dia a dia. Como é que a pessoa vai falar que tá 100% pra jogar? Porque o cara fazia parte do dia a dia do clube, dos jogadores, de todo mundo, né? Então é Eu difícil. acho, eu já falei isso com o Pet, eu acho que foi a pior temporada do Flamengo extra-campo, assim. Disparada, pô. Eu acho isso. Teve temporadas muito ruins, assim, de conturbadas, mas essa teve goleiro Bruno, essa teve Zico entrando e sendo sacaneado e saindo. Uhum. Cara, perdemos pro Botafogo estadual, com a cavadinha do Louco Abreu. Tudo deu errado naquele Então, aquele ano ali O foi Império do Amor. que não conseguiu fazer o que se esperava, né? Pelo menos ganhar um carioca. Tecnicamente, né? Eles até tiveram momentos, foram bem e tal, mas O maior no momento total do não, né? O maior momento do Império do Aquele Amor gol, foi né? aquele gol da Que Libertadores. sai. Não foi Libertadores, foi Carioca. Foi Carioca. Ele contra o Eu time. falei Libertadores, mas o Vegeta já falou aqui. Foi... Tuque, É. Gol. Aí todo mundo, uau, não sei o que mais também. Um adversário muito fraco, entendeu? O Adriano já em 2010 já não estava querendo, né? A verdade é essa. Ele mesmo assumiu há pouco, foi lá na ESPN e achou uma atitude incrível. A gente tem que assumir nossos erros, até mais do que os acertos, sabe? Acho que os acertos, muitas vezes, as pessoas é que tem que ter essa noção, ou falar. Agora, o seu erro, você tem que ser homem para assumir. E o Adriano foi no Bola da Vez, e todo mundo falando, que o Dunga isso, que o Dunga aquilo, que não te levou em 2010, foi uma sacanagem. Ele falou assim, eu assumo essa bronca. Eu tive culpa e eu não tava interessado, não tava não tava... Eu vacilei, que não foi... A culpa de não ir pra Copa 2010 é muito mais minha do que do Dunga. Ou do Jorginho. Então, isso foi incrível Genial, da parte dele. genial. Então, isso também, cara, tudo isso foi deteriorando a situação. Porque tecnicamente o Adriano, pô, Pô. em 2010 você não tinha jogador Na na posição, posição. dele ali. Tecnicamente não tinha, pô. Aí eu tive o prazer de jogar do lado desse cara, pô, cara, Era isso que eu ia falar. eu joguei com alguns jogadores, mas igual ele eu nunca vi. Foi o melhor de Impressionante. todos? Melhor de todos. É. O Adriano era diferente, né? Ele era, Não, cara, o Adriano, ele era é matador. um conjunto muito difícil de você ver num atleta só. Força, técnica, né? Qualidade de finalização, de perna direita, perna esquerda, cabeceio. Tu vê algum jogador hoje com as mesmas características do Adriano? Ou próximo, assim? No futebol, sei lá, nacional ou internacional? Cara, eu gosto muito do Pedro. Não tô comparando, hein, gente? Pelo amor de Deus. O corte. Se Roberto fala que é Adriano. Não tô comparando, nada a ver. A gente pode chamar o Pedro Gosto da Fra TV pra responder. O Pedro da torcida. Gosto muito do Pedro justamente por essas questões. Ele é muito técnico, finaliza bem, tanto de perna direita à esquerda, cabeceio. Mas o Adriano era absurdo. Mas o Pedro é um centroavante que
que chega perto dessas qualidades de ser completo por esses fatores, pô. E é um cara que você vê que perde poucos gols, cara. Assim, Pedro, pô, cara, de 2 oportunidades ele vai guardar uma. É impressionante. Então, eu acho isso diferencia muito um grande centroavante. O Adriano, o Dodô, esses caras não perdiam gol, cara. Então, mas o Adriano, assim, da posição que eu joguei... Aí teve a oportunidade de jogar com... Você teve a oportunidade de jogar com o Dodô também, né? Sim, Jogou os dois. É. Dodô é sacanagem também. Pois É o Dodô. Você tava naquele... Eu não sei se foi Vegeta tá aqui, o maior flamenguista que eu conheço de todos. Pra poder. Torcedor, eu não conheço outro. Aquele estadual. Você faz de torcedor enjoado, né? Aquele estadual que o Botafogo. Desculpa, você que é flamenguista, mas o Botafogo foi extremamente garfado. Que o Dodô faz um gol em posição legal e o juiz expulsa. Você tava em campo naquele. Tava. Aí Qual é o você- sentimento? Tá muito intenso ele. Cara, Qual é o sentimento? pô, no momento você fica, porra, pé da vida, né, cara? Porra, porque a gente tava bem no jogo e se faz um gol ali, eu acredito que praticamente, porra, a gente liquidava a situação, mas coisa do futebol acontece, cara. Pra mim, assim, terminou o jogo, você fica chateado e tal. Tipo, eu sempre fui assim, segue, cara, já foi, não... Mas, assim, eu lembro que o clube, os jogadores, os caras ficaram, foi meses, assim, tipo, rodava, voltava naquele jogo, voltava naquele... Olha lá, ó. É Você como- falou que foi muito intenso, mas o Botafogo foi garfado. Ele foi garfado. Não muito garfado. Vou te explicar por quê. Explique-me. Na primeira etapa, talvez até o Alfredo lembre, que é um rubro-negro que nem eu, que gosta de memória, que tá aqui na produção, é o produtor e Alfredo Fra TV. Fra TV, Alfredo Pinheiro. O Flamengo teve um impedimento não marcado. Aliás, um impedimento marcado, mas mal marcado contra. Ia sair de cara ali, mas estava Nesse na jogo? altura desse jogo, de cara. Tava mais na altura do meio-campo, mas ia sair numa situação nesse jogo. Nem o Zé deve lembrar desse lance. Depois eu te mando. Mas teve. De editor assim, pode até botar aí, não tem problema não. Então fica aí, Esdrinhas. Ouvindo. Olha o trabalho. Não. Mas assim, Procurei. teve esse lance. Então eu acho que foi garfado, porque não o impedimento só, a atitude de expulsar o Dodô também ali foi... Eu acho que o que foi forte, que revoltou, foi a expulsão. Com o impedimento acontece, você erra o impedimento, tá? Mas aí você marcar o impedimento que não foi e expulsar o Dodô. Isso aí que ficou muito... Foi aquele negócio de chutou a bola pro gol. ficou muito forte. eu não sei se ele tinha amarelo já. Já tinha, eu acho. Isso eu não lembro. Eu não lembro também, mas eu acho que já tinha, porque eu... Quer que ele tivesse já, né? Quer ser mais justo, né? Eu também tô nessa, então já tinha. Já tinha, já. Mas pode ser que ele não tenha escutado, né? Tava muito cheio e tal. Possível, não sei, eu nunca joguei. O Dodô falou que não escutou, tanto que o Dodô faz isso. Pô, não escutei. Mas ele Mas errar, foi ele esse expulsar, o... Foi esse o... É complexo. Foi esse ano que foi a ocasião do Chororô, que a galera fala? Não, né? Não. Não, foi... Beleza. Foi 2008. né? Chororô, Zé não tava. Não, tava na Alemanha. Foi no ano seguinte, e ainda a sequela diz que o Zé fala bem, né? E jogou lá. O sentimento, né? Que ficou, né? Não virou a página. Era contra o Flamengo. O sentimento o sentimento de ser prejudicado contra o Flamengo. O sentimento era esse, então. E imagina, você tá lá e o presidente do teu time vai lá e fala: se eu fosse botafoguense, eu nem viria mais aos estádios. Essa é clássico Essa fala, e é algo assim, que eu acho que pro torcedor do Botafogo é algo terrível, né? É isso que eu ia falar. Terrível de ver, porque se eu fosse torcedor do Botafogo e tivesse assistindo essa cena, eu ia ficar revoltado. Falar, pô, não fala um Eu negócio conheço desse. botafoguense que Porque fala: pô, isso terrível. foi uma das maiores vergonhas da história do Botafogo. Envelheceu mal isso, né? Envelheceu muito mal, pô. Na época, na hora que aconteceu, não teve essa repercussão tão Instantânea, talvez. instantânea e negativa do botafoguense. Mas depois, realmente, logo depois, que Teve aí o Souza faz o a Souza, comemoração isso, do Chororô. isso que eu Queremos Souza na Frá TV. Queremos E acho Souza que é no Camisa boa 10. resenha pra vir aqui também no Camisa 10. Cara, eu tava na Alemanha, né? E eu vi no dia seguinte no esporte e tal. Quando eu vi essa fala dele, eu falei, cara, não é Na hora? Não é possível, cara. Aí você tinha amigos lá no Botafogo, né? Direto, Amigos, claro, que eu convivi. Exatamente. Eu falei, não é possível que esse cara, ele falou isso, cara. O presidente do clube falou isso. Então, realmente, assim, não...
Ele foi mal demais na falta. Inacreditável, né? Um negócio que soa inacreditável, assim. Não pode. E não era um trabalho ali naquele momento muito bom da parte da própria diretoria do Botafogo, né? Tanto que deu no que deu depois. Saiu pela porta dos fundos, muitas dívidas, deu tudo errado, entendeu? Então foi meio que ali, foi um pouco de populismo ali. Sim. Ele meio que, tipo assim, vou ganhar a torcida. Só que acabou que a fala dele não foi pra ganhar a torcida, foi pro torcedor falar assim, como assim? Era pra fazer o contrário, vamos chamar a torcida Ou pra talvez poder... jogar uma pressão no Flamengo, né? Ah, mas não ia adiantar. Talvez pelo pode erro, ser, ou talvez alguma coisa assim, pode ser, pressionar. federação. Federação, Foi o juízes, alguma coisa saudoso Bebeto de Freitas. Bebeto de Ele é Freitas. presidente da Bebeto de Freitas. Zé, falamos de jogadores. Você falou que o Adriano foi o melhor de todos. Assim como a gente já ouviu o Ibra. O Ibra falando do Adriano é espetacular, né? Que ele fala que ele nunca viu nada igual o Adriano. E treinador? O treinador que você fala assim, esse cara foi o melhor de todos ali que conseguiu fazer, me colocar na posição certa, me dar... Cara, eu trabalhei com alguns, assim, que... Muito bom, né, cara? Paulo Tuori, Felipe Scolari, Filipão no auge dele, né? Mas eu sempre falo que o Cuca, pra mim, tecnicamente, o dia a dia, aquele entendimento, a leitura de ver o jogo, cara, pra mim, assim, foi o melhor disparado. Diferenciado. Aquele cara que, o jogo tá ruim, tá amarrado, o cara, às vezes, ele nem mudava a peça, ele mudava ali posicionamento e tal, e as coisas fluíam. E, assim, tecnicamente muito bom. Muito bom. Então colocamos na prateleira do Zé, Adriano e Cuca ali na do top. E você, Vegeta, torcedor. É Jorge Jesus, né? Não vai ter jeito, não vai falar outro, né? Porra, não tem como, né? E o Dorival? Dorival agora indo muito bem. Tá indo bem, mas precisa conquistar as mesmas coisas, né? Não digo não. Eu não acho que não acho que é só isso, entendeu? Eu sempre cito o exemplo do Flamengo dos anos 80, do Zico. Ganhou tudo, ganhou. Mas foi campeão da Libertadores uma vez e Mundial uma vez. O São Paulo foi 2 vezes campeão mundial, seguido, e 2 vezes a Libertadores, aquela geração do Tele, dos anos 90. E não marcou tanto quanto o Flamengo nos anos 80. O Grêmio foi campeão da Libertadores e Mundial e não marcou tanto quanto aquele Flamengo. De 81, né? De 81. Então não é só o título, é a forma de jogar. Exato. A gente falou do Botafogo há pouco, por que é essa coisa de injustiça? Porque o time jogava muito bem. Sim. O time jogava o melhor futebol do Rio de Janeiro, de fato. E o Flamengo, você vê outros tempos, o Flamengo jogava a Libertadores e o Botafogo jogava o melhor futebol, não jogando a Libertadores. E era um adversário mais difícil do Flamengo do que os que ele pegava times da Libertadores. na Liberta. Então, eu acho que o Jorge Jesus não é só pelas conquistas. O Dorival pode ganhar um monte de coisa, mas é pelo impacto de bola. E o que fazia o time jogar. O Palmeiras foi mais campeão nessa geração do que o Jorge Jesus. Do que o Jorge Jesus, do que o Flamengo. E aquele Flamengo marcou mais. Não teve o mesmo impacto, não né? teve. Exato. E eu acho que aquele time do Flamengo, tudo aconteceu de... Assim, a gente tava conversando esses dias falando sobre... A gente ia fazer mais... A gente ia fazer uma lista lá, como o nosso canal. A gente gosta de lista. Vocês sabem que a gente gosta de lista. Aí eu ia fazer uma lista lá sobre os times que mais marcaram no século e tal. E a gente tava falando sobre o time do Jorge Jesus. Tudo deu certo, cara. Os caras foram pescar um zagueiro da segunda divisão do espanhol e trouxeram e o cara jogou pra caramba. Aí os caras foram pescar o Rodrigo Caio. Que tava encostado no São Paulo. Encostado no São Paulo, cheio de contusão toda hora. O Rodrigo Caio veio e fez uma temporada perfeita. E jogou todos. Jogou, exatamente. Exatamente. Gerson, que... Aí você traz o Gerson da Fiorentina ou da Roma. E tudo vai dando certo. Aí você traz Gabriel Barbosa, que, querendo ou não, ele era contestado ali. Mas esse aí já era artilheiro. Já era artilheiro no Santos. Aí não sei o quê. Aí vai montando aquele time. Aí Bruno Henrique, com problema no olho, veio pro Quase Flamengo. não veio o Bruno Henrique. Quase não veio. Tentaram vetar o Abel, que bancou o Bruno Henrique. Deu tudo certo, cara. Quase que o outro menino não jogou, o Arrascaeta, porque o Abel não queria botar o Arrascaeta. Eu queria buscar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro junto. Não, o Abel botou, com todo respeito ao Abel, inclusive, Abel, seja bem-vindo aqui ao podcast do Camisa 10, mas, rapaz, foi lindo, né? Foi. Ô, Vegeta, fala pra gente aqui agora. Como que surgiu
Aproveitando aí, saindo um pouco dos gramados pra gente poder ir nessa área agora que eu quero saber do Zé como é que é trabalhar na televisão, né? A televisão da nova geração, que é o YouTube, né? Graças a Deus, obrigado, internet. Receba. Como é que Receba tá cara? forte. Receba tá forte. Fortíssimo. Como que foi a ideia? Como que surgiu a ideia de fazer a Frá TV, né? Porque você vai responder isso e eu já vou engatar numa pergunta polêmica. Ok. A gente sabe da polêmica que deu aquela época lá com o nosso amigo Bolívia do Flamengo. Sim, E bem aí lembrado. você pegou e Frá TV. Como é que foi isso? Conta pra gente. Cara, já vi esse interesse, essa vontade de fazer a Frá TV acontecer antes mesmo de eu entrar na própria Flá TV. Uhum. Eu vi a ideia dos meninos, do Alfredo junto com o Lucas, de colocar esse nome, de levar a gente, os sócios, os influenciadores, fazer transmissões de jogos. E eu achei muito legal. E na época eu pensei assim, cara, isso tinha que ter um canal de YouTube oficial dos sósias. Porque os sósias fazem um trabalho muito legal, mas não tem, Instagram não só, tem né? uma base sólida, entendeu? Eles precisam dessa credibilidade, eles precisam ser vistos de uma forma profissional. Tem uma plataforma pra eles ali, né? Mas assim, não podia tocar a Flá TV na época porque tinha a proposta da Flá TV. Então, pô, era um sonho trabalhar no Flamengo, assinar contrato com o Flamengo. Pô, tem até fotinho lá assinando contrato. Eu já vi. Então, assim, eu não podia rejeitar isso e acabou que eu não consegui tocar na época, mas falei até com o Alfredo pra ele ir tocando, que a ideia era muito boa, cara. Faz isso acontecer. A ideia da Frá TV Da foi Frá do TV. Alfredo. A ideia do nome foi dele e do Lucas. O nome quem deu foi o Lucas, e o Alfredo tocou junto com ele. E a parte da concepção de levar mais para o caminho, de direcionar para ser uma coisa onde os sósias sejam oficiais, onde tenha depois o Zé e o Maurinho, que eu queria ídolos e jogadores que tivessem mais humanidade, entendeu? Era um negócio mais... Humanizar assim, o jogador. Porque Zico, cara, muita gente não vê o Zico como ser humano. Zico é Deus, né? Pet é a mesma coisa, o pessoal vê assim, caraca. Ele não, ontem a gente estava já vai saber a data que vai entrar na semana que vem. Estava numa resenha, chegou um cara que a gente nem conhecia, sentou e começou a pagar cerveja pra gente conversar com ele. A parte de pagar cerveja é bom, hein, Zé? Isso é bom. É bom, hein, Zé? Eu não ligo não, não ligo não. Pode pagar, pode pagar. Nunca isso aconteceria com o Zico. Nunca isso aconteceria com o Pet. Nunca o cara chegaria do nada e nem Vou pagar uma faria cerveja nada. pro Zico, vou pagar uma Assim, cerveja. com licença, gostaria de fazer a gentileza, senhor Pet Covid. Pet, você. Mas pro Pet o cara vai Aí o Pet trazer vai um falar vinho, assim, né? o vinho. O Pet vai falar assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você quer pagar cerveja pra mim? Por quê? Ainda vi também. Sensacional. Então, assim, eu queria ter uma coisa mais essa pegada povão. E acabou que eles não conseguiram tocar na época, quando... E a torcida do Flamengo também é povão, né? Totalmente. É povão. E aí a Flá TV apareceu muito com esse negócio de Flá TV+, direcionou pra isso o conteúdo. Você vê que tem pouquíssimos conteúdos que hoje são pro YouTube, a maioria dos conteúdos já vão direto pra Flá TV+. E, cara, o meu trabalho, a minha carreira... A Flá TV mais é tipo o tundum do Flamengo, né? Eu fiquei quase 5 anos com o Zico, fiz um público no YouTube, sabe? Vocês foram na Copa Desimpedidos, fiz um público lá, entendeu? As pessoas me conhecem do Cara, YouTube. o canal do Zico é sensacional, cara. Obrigado. Mas assim, galera vai falar, vai ter comentário assim, o Alves tá puxando o saco do Vegeta, mas não é. Eu falo pra ele, a época que o Vegeta tava lá era sensacional, Era com muito todo bom. respeito ao Galinho, mas ele precisa... Pô, cara, era muito bom, era muito bom. Não, mas Era muito ele é parceiro, ele até participou da estreia da Flá TV. Não, a gente viu. Eu não posso nem reclamar, Ele que ele tava- sempre me Não, eu abraçou. tô reclamando, eu Tava tô no falando chroma que era muito bom. É. E tem vídeo, a galera de vez em quando lá no grupo manda figurinha, você, o Whindersson, Essa- e Zico na dancinha. É sensacional. Muito bom, muito A bom. merda muito que bom. rodou esse raio dessa figurinha quando o Flamengo perdeu pro Fluminense. Rodou pra caramba de novo, viralizou de novo. Mas aí eu saí da Flá TV, aí, cara, falei, cara, não tem outra coisa. Eu podia tentar... Eu acho que eu teria como arrumar uma vaga no mercado tradicional de jornalismo, porque eu sou jornalista. Acabei que fiz mais contatos ainda no meio através do canal do Zico, mas já tinha alguns. Acho que poderia fazer Tive até proposta de rádio, mas eu falei, cara, não, eu não vou... Não. Eu vou fazer a Frá TV acontecer. Viver meu sonho. Investir, tentar, entendeu? Não adianta não tentar. Parada que vai te deixar feliz também fazendo. Né? E é isso aí. Dá trabalho, foi muito difícil. Porque
como eu disse, ficou parado um tempo, não é por falta deles quererem, é falta de poder investir, Investimento. de saber quem levar, ter equipe. Hoje eu tenho conhecimento muito maior do que 2017. Então, da parte técnica, fiz várias amizades, conheci muita gente, sei de quem pode dar os atalhos. Então, e mesmo assim, é muito difícil, porque geralmente quem você conhece que é qualificado já tá num nível... E aí, Que não vai querer lógico. startar uma parada. Até ajuda aqui e ali, mas não tem como. Eu não tenho essa cara de pau de botar ninguém pra trabalhar de graça. Ficar lá, fica aqui todos os dias, você que tem uma família. Não, fica comigo, porque eu acho que é importante o meu trabalho. Eu sou seu amigo, por favor. Seu amigo, faz esse favor pra mim, que vai acabar sendo pra mim, mas pouco pra você, um pouquinho só pra você, não vou fazer. Entendeu? Então foi isso, mas tamo indo devagar e tamo indo devagar. Tamo indo no passo que nos permite. Você não ficou com medo do Fra por causa daquela treta que rolou com o Bolivão lá do Flamengo? Eu acho que ele foi mal interpretado pelo fato dele ser um cara de São Paulo, ser que paulista. veio pro Rio de Janeiro, não sei o que, aí meteu um Flamengo. Mas como é, que porque foi? a própria torcida do Flamengo, a gente fala um Flamengo no Mas a meio. galera que fala Flamengo é porque fala Flamengo, mas tipo... Sim. Todo respeito ao Flamengo, Não, é obviamente. óbvio, mas o que eu tô dizendo é que, tipo assim... o cara, ele falou Flamengo meio que gastando a onda ali, e tudo bem, ele é um cara que trabalha com humor, ele é um humorista. Mas você não ficou com medo, vocês não ficaram com medo dessa... Associação, como é que vai, talvez, vai ser recebido isso? Não sei o Zé, mas assim, eu acho que hoje há uma percepção diferente do que havia na época. Isso, se não me engano, foi 2016. Tem um tempão essa Ou parada. 2017, por aí. E, cara, não havia essa cultura do rubro-negro se aceitar dessa forma como tem hoje. Da questão do festa na favela, né? Festa na favela, exatamente. Isso eu acho que é o melhor exemplo. Tem um termo pejorativo que usam, que é até preconceituoso, que é o mulambo. Mas hoje em dia você usa pro rubro-negro e ele acha incrível. Ele fala, sou mulambo, mesmo. é. Entendeu? E favela é festa na favela mesmo. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje o momento é mais propício para isso. É Flamengo mesmo, a gente é do povo, entendeu? Há uma tendência para isso. Então, claro que eu sei da polêmica, eu sei que algumas pessoas não vão entender de cara, vão ter dificuldade para assimilar, talvez alguém não avisado vai achar que tá fazendo qualquer coisa para zoar, e não é o caso. Ou seja, antes, talvez, o Flamengo... Eu acho que a casca que eu tenho e que esses caras indo... Zico indo na estreia, Pet na estreia, Leandro mandando vídeo, Sávio mandando vídeo. E você tem Zé Roberto Zé e estando Maurinho. junto lá, e o Maurinho lá. Cara, isso dá uma... Os caras falam, bom, se esses caras estão falando que é tem- válido, não é uma... Exato. Passa credibilidade e não passa essa ideia de talvez ser algo contra o Flamengo, não é pejorativo. ou algo É isso que eu pejorativo. ia falar. Até porque... paródia, cara. Exato. É paródia. Eu sou bisneto de um dos grandes humoristas do país e do mundo, que é o Barão de Tararé, o Aparício Torelli. E ele tinha isso na época já, que tinha um jornal, que era o maior jornal da época, que era o Amanhã, e ele fazia um de sacanagem, o Amanhã. Foi o maior sucesso. Não é isso, é você brincar com isso, o Caceta fazer isso. Todo mundo faz essas brincas do Pânico, cansou de fazer esses nomes diferentes pra zoeira, né? zoar. É mais nessa intenção. E Zé, como é que tá sendo aí esse negócio de televisão? Porque, querendo ou não, é televisão, né? É YouTube, mas é televisão. Não, mas né? vai ser TV Max também, E né? é isso aí, TV Max também. Como é que é, Zé? Pra você sair do gramado, agora eu tô aqui só tranquilão. E detalhe, né? Só uma perguntinha. Tá sempre tomando uma cervejinha. Não pode faltar, né? De lei. Pode faltar, né? Normal. Quando o delivery não atrapalha, né? Quando o delivery chega, né? Cara, assim... tá sendo, assim, uma coisa bacana, assim, eu tô adorando. Mas pra mim nada também, assim, de outro mundo, porque sempre participei muito de programa de televisão, né, como convidado. E até quando eu parei de jogar, eu fiz alguns programas, passei um tempo convidado, que eu morava na Bahia, rádio. Mas eu acho que o mais importante é a gente poder levar essa parte, falar de Flamengo por torcedor, de uma parte, de um jeito diferente, com reverência, com astral bacana, com aquele bate-papo, sem aquela coisa realmente da televisão, aquela coisa fechada, Plastificado. gravatado. Não, ainda mais, eu viajo muito com o Flamaster e também viajo muito para fazer eventos com o Flamengo, individuais e tal. E, cara, eu vou cada interior aí, bicho, é tanto flamenguista que às vezes está precisando, está carente
de acompanhar o seu clube pelo YouTube, pela plataforma que ele pode acessar ali. Chega em todo lugar. Que vai chegar naquela cidadezinha de 3 mil habitantes, de 5 mil bizarro, habitantes. né? E quando ele falou a proposta, eu falei, cara, genial, porque é o que eu vivo, cara. É o que eu vivo. Eu viajo muito, mas muito mesmo, em cidades pequenas, interiores, que às vezes o cara não consegue comprar um pacote ali de uma TV fechada para assistir. pra assistir ali um programa que para saber notícia do Flamengo, do time dele. E o que eu achei legal, que eu assisti a estreia, assisti hoje também. Hoje, no caso, né? Enfim, tanto faz. Eu assisti e você também deveria assistir. Cara, é bom que... É exatamente o que vocês falaram. É a linguagem do povo, sacou? Da galera ali escutar. Fala e da galera... com o povão diretamente, né? Fala, cara, direto. A torcida do Flamengo, A proposta é que ele realmente é aquele bate-papo passando pro pessoal para se sentir junto com a gente lá. E é A verdade é sensacional. essa. Quem teve a ideia das mesinhas de bar é o melhor de tudo. Não sei quem teve essa ideia, mas aquela ideia das mesinhas de bar é sensacional. É sensacional, É meu bom irmão. demais, pô. Um monte de microfone lá, preto e vermelho, e as mesinhas de bar. Aquilo ali, pra mim, me ganhou muito. E assim, é passar isso mesmo, esse ambiente leve, né? Programa leve, com sósia, aquela coisa bem humorada mesmo. E assim, Daqui a pouco tem que aparecer o sócio do Zé Roberto, cara. Já apareceu. Já achou? Já apareceu. Pô, mas o sósia me chamou de pai, cara, eu não entendi nada, cara. Ei, pai, não. Tirando pensando. Daqui a pouco aparece o sócio do Vegeta. É do Vegeta, o mini Vegeta. Tem O mini o... Pet, né? Imagina o mini Para com isso, Vegeta. que o Pet vai brigar com você. Pet não, é verdade. Pet não é incrível. Você também vai falar, pai, pedindo DNA também. Vamos fazer, a gente quer fazer isso. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer, já falei isso com a Freda, eu quero fazer um programa popular. Então eu quero fazer teste de DNA com sócios. Sensacional. Quero zoar pra cacete. Você tinha falado pra gente... Vai chegar esse momento. Eu não sei qual foi o rolê que a gente deu, que você falou pra gente que vai... Posso dar um spoiler da Fra TV? Da briga? Da confusão? Não tem confusão nenhuma. Não fala não, que eu nem sei se Não, vai poder. claro que não. Tá falando de botar segurança. Aí ele falou, eu falei, vamos botar segurança. Chuteiras da humildade, pô. Ah, sim, isso pode falar. Pode. Pode falar, inclusive, Vai é bom ter. você lembrar. É a chuteira da humildade, que acabou ficando esse nome mesmo. É claro que acabou ficando, pô. Tem que ser esse nome, Esse é cara com falou, base no... "Mano, esse nome é com é o base melhor de todos." naquela, claro que no é, Pânico, óbvio. das óbvio. sandálias da humildade. Tem um bordão que é um lema que eu tenho na minha Ganhamos vida. Chuteira da humildade. Ó, a Gabi tá aqui, Vocês que venceram. é minha noiva e trabalha com a gente. Ela falou, tem que ser chuteiras da humildade. Ela falou com o Vegeta, Obrigado, inclusive. vocês têm razão. O que é a chuteira da humildade? É baseado no Pânico. Esse é um lema e um bordão que é nada se cria, tudo se procria. Eu tenho pra minha vida. Que a gente vai pegar e a gente quer que os sósias sejam assumidos. Como Pelo... pelos Imagina jogadores. o Gabigordo indo atrás do Gabigol. Pra ele vestir a chuteira da humildade. Eu quero fazer uma chuteira de plástico grandona pra ficar na frente de você assim daqui. Sensacional. Aí botar nos jogos, né, pra TV aparecer. Gabigol. Isso nos jogos, exatamente. Então isso vai Meu acontecer. Deus. A partir da semana que vem a gente já tem esse plano encaminhado pra começar levar a chuteira da rodar. Aliás, Ou seja, semana que vem não sei quando é que vai ao ar aqui, mas assim, talvez já esteja rolando. Nossa estreia está rolando, eu acho que no dia 27 de setembro. Não temos dadas... Não, hoje é dia 27 de setembro. Ah, é hoje? Então não é hoje, é daqui a pouco. É em outubro, pronto. É algum dia. Dia 6, dia 6. Não sei. Não sei, é em outubro. O dia, olha, não, faz o seguinte, rola a tela pra baixo, vê o dia que tá aqui embaixo. É esse dia. Esse dia. Exatamente esse dia. É a nossa Obrigado. estreia. É a Talvez nossa já estreia. tenha lá o quadro, mas vai rolar. É, mas olha só, ó, dia 27, você viu o primeiro aqui. Olha só, eu fiz pergunta polêmica pro Zé É. e agora é pra você. Mais uma? Se não puder responder, tá tudo bem. Mas eu acho que você pode, porque você é o cara que fala qualquer coisa. Que isso? O sonho... Responda pra mim. O sonho virou sei se eu pesadelo posso. quando você foi pra Flá TV? É Porque era o muito polêmico. sonho, mas o sonho virou pesadelo? Cara, não funcionou da forma que a gente esperava. Eu não sei se eu posso me estender quanto a isso. Eu espero que você possa pra eu gerar um corte, mas vai lá. É, se não poder... Brincadeira, mas se não puder, Sem tá tudo comprometer, bem. né? Obviamente, sem não, comprometer. É muito recente e é difícil você
você falar e ser mal compreendido, ainda mais no momento que a gente precisa de credibilidade quanto a Frá TV. Lógico. Se é que vocês me entendem. Eu entendo. Então é muito importante ter essa relação amistosa com o clube pra levar os jogadores lá, pra levar o Dorival, que é parceiro, a gente quer muito levar lá. Porque a visão que a gente tinha de fora é que, tipo assim, caramba, o Vegeta tá realmente vivendo um sonho. Você tinha um podcast seu, Fala Vegeta. Tipo, caraca, sensacional. Bom explicar isso também, foi bom você ter levantado essa bola. Quando entrei no Flamengo, eu não sou um fã de fazer as coisas que tá todo mundo fazendo. O Alves sabe muito bem disso. Aham. É Porque só mais um podcast. Eu sou do contra, entendeu? Eu sou meio chato, tem que ter um propósito, entendeu? E aí... Só que eu falei, cara, o Flamengo tem que ter um podcast. O Flamengo, a Flá TV, os grandes meios hoje de comunicação, e hoje o Camisa 10 é bem grande, tem que ter um podcast. O que eu não sou contra é... Pô, fulano Zé das Couves. Eu falo com a Maria Zica, com o Joãozinho aqui. Vou abrir um podcast. Vem aqui ficar 2 horas comigo falando sobre couve. Aí, cara, não dá. Mas o Flamengo tinha que ter, porque faz parte da linguagem atual e veio pra ficar. Show. Mas eu adoro couve, viu? Eu também. Eu também. Na feijoada, então, Nossa. feijoada com chocolate. Couve mineira na feijoada. Couve mineira na feijoada. Isso quer dizer, isso tudo que ele está falando é pra dizer que no final das contas, a Frá TV terá um podcast. Em algum momento, sim. Claro que vai. Claro que vai ter. Mas não acho que seja o momento ainda. Mas assim, eu queria que o Flamengo tivesse um podcast. Eu não queria que fosse com o meu nome, eu queria que fosse um podcast do Flamengo. Inclusive, demorei para aceitar que fosse no meu nome. Fui convencido ali, por quem estava no comando, que na época até hoje é o Gorodit. E o nome muito bom, inclusive. É o Flala Vegeta. E rolou, cara, a gente conseguiu levar muitos ex-atletas, muitos, inclusive, não só no Flala Vegeta, porque o que aparece pra vocês é uma coisa. Outro trabalho também por trás de produção que eu fiz, de levar o Zé lá no pré-jogo, a gente fez o pré-jogo juntos, e depois levar outros convidados ali no pré-jogo também, fluiu muito bem no Carioca. A gente fez legal. Mas eu não consegui, por exemplo, levar jogadores atuais, entendeu? E isso foi uma frustração muito grande. Porque você tá trabalhando lá dentro, você tá no não clube. poder levar. Exato. Uma coisa é, sei lá, o Camisa 10 conseguir trazer o Arrascaeta. Agora, outra coisa, o podcast do clube. Oficial do clube. Tá lá dentro, convivendo no dia a dia com Então, os caras. isso foi uma grande frustração, mas eu sei que tava fora da minha alçada, entendeu? Então... Eu entendi. Tipo, foi uma coisa que pra você foi muito legal. Você trabalhou no seu clube. Isso Assinei é muito contrato legal. com o meu clube, você com o assinou presidente assinando. Isso, com o Flamengo. Mas não foi da maneira como você quis. Não é que virou um pesadelo, mas não foi da maneira como você... Porque eu sempre, quando eu entro em alguma coisa, eu quero fazer trabalho de longo prazo. Eu não sou essa galera moderna que fala, não, e geralmente essa galera moderna que fala isso é a galera que tem muito dinheiro, né? É o quê? Não, que você tem que trabalhar em vários lugares, ter várias experiências, ficar trocando de lugar, o seu Mas LinkedIn tem que estar ligado. Networking, coworking. Coach de trabalho. Comida de luxo. Coworking. Essa galera tem que botar comida em casa. Job. Vou né? fazer um job. Pois é. Então... Business plan, né? O Alfredo tá olhando com essa carinha dele ali, mas eu detesto esses jobs e odeio business esses plans, termos em inglês. brainstorm. Depois eu te mando, eu fiz uma música só com esses termos. Por favor, me mande. Sacaneando, eu vou te mandar. Zé, rapidinho, antes de eu fazer a pergunta pro Zé. Vegeta, como é que tem que te chamar, afinal? Eu no acho final que das contas. Vegeta é melhor, né? Vegeta. Vegeta Não é igual, melhor. então não é igual do Dragon Ball. Não é. Mas se você quiser falar É Vegeta... alguma coisa de De onde vegetal? surgiu isso, cara? Só rapidinho. Eu já vi alguma coisa falando que é alguma coisa Eu de vi vegetal. na Copa de Desimpedidos o... Eu posso estar com a Chico memória. Aí o Vegeta, confusa. o grande vegetal com a bola, ele ficava falando isso toda hora. que Eu posso estar com a pegava na memória bola. confusa. Não, e o Bolívia falava o caga-legume, o Bolívia. Aí ele que caga legumes, não sei o quê. Mas de onde surgiu o Vegeta, cara? Tá rindo, né? De onde surgiu esse negócio? Caga-legume é muito bom, Vegeta, cara. Vegeta. Primeiro eu quero dizer que eu cago cheiroso. É importante. Um cheiro de ervas. Testemunhas aí. Cheirinho no banheiro, aquele que. Cheiroso. Mas assim, surgiu do Zico porque eu era vegetariano na época e a gente gravou o primeiro episódio do canal do Zico e fomos pra uma churrascaria comemorar. E lá
Pra mim, vegetariano não era o melhor ambiente. O cara recebeu o Não era apelido mais do Zico. propício. O convite do Zico pra ir, eu não ia quebrar esse convite, né? Nem a galera aqui felizona pra churrascaria, foi tudo comes e bebes. Só que aí passava carne, passava isso, passava aquilo, e eu nada. Eu fico assim, o que é? Tá com vergonha, cara? Pô, pode comer, eu sou vegetariano. Aí vegeta! Aí ficou o apelido. E teve a zoação da salada, que eu pedi uma saladinha de quinoa. Aí ele, cara, vai pedir uma salada de quinoa. Eu também não faço ideia que é uma salada de quinoa. Quinoa. Mas o cara falou assim, Vou pesquisar, falou, eu tenho uma salada de quinoa no cardápio. Eu falei, vem. Quinoa pra mim é porque hoje essa geração hoje tem vários nomes, né? Vou fazer uma piada muito merda agora. Essa geração já hoje até tem sei o vários que é. Noah, e aí tem vários Noahs, aí eu falo, é o Noah, aí tu vai perguntar, que Noah? Foi muito ruim, tá bom. Então, Zé, corte. Inclusive tem o Noah que trabalha com a gente. Noah que trabalha com a gente, inclusive, abraço. mas é muito Noah, é um monte de Noah. Noah também, minha irmã, é de uma falta de Vocês já criatividade. viram isso? Que a escalação da seleção brasileira de 2045, que vai ser Enzo Ferreira, Enzo Francisco, Noah Ribeiro, Noah não sei o quê. Mas eu perguntei pro Vegeta sobre a questão do sonho virar pesadelo. Agora eu quero você. Qual time que você jogou que o sonho virou pesadelo? Se você puder falar sobre isso, né? Em algum momento da sua carreira, o sonho virou pesadelo? Ou se não puder falar o nome do time, fala, teve, mas... Não teve, cara, não teve. Nem no Schalke com as contusões foi, tipo, tudo lindo, né? Não, pô, obviamente que, pô, você vai pra uma equipe que nem o Schalke, porra. Falei, caraca, você viu o time, os jogadores que estavam, poxa, Champions League. Frustração, né? O jogador quer jogar e tal. Jogar Champions, né? E, claro, mas pesadelo, assim... Fiquei chateado no tempo da contusão e tal, mas... É que, como eu falei, tipo, experiência bacana e tal. É como ele falou, ele é um psicopata, né? É sangue no Você assimila, eu procuro assimilar isso mesmo. Tem que passar por isso e vamos. Mas, tipo, assim, pesadelo, ficar, puto, chateado. Não. Eu vou chegar nesse nível, tô chegando nesse nível. Não tive, não. Esse nível é muito bom, esse é o certo, cara. Meu pai é assim, meu pai vai pro trabalho, experiência, né? 50 anos de rádio. Vai pro trabalho... Eu já vi os vídeos lá do seu pai e ele senta tranquilamente, pega o papelzinho dele, senta lá. O pai desse cara parece que tá dentro de casa, irmão. Simplesmente fazendo. E os problemas ficam lá no trabalho. É E genial. ele falou isso pra mim, falou, filho, você fica todo estressado, não dorme isso. Essa é a diferença. Eu me estresso que eu tenho que me estressar no trabalho, mas acabou. Por falar em problema, ô Zé, o Vegeta é chato lá na Fra TV? É chato pra dedé ou é tranquilão de trabalhar com Ele ele? é tranquilão. Pega no pé do Alfredo, cara. O Alfredo é chato? Não, ele pega no pé do Alfredo. Ele pega no pé do Alfredo. Mas de resto, comigo mesmo ele é tranquilão, cara. É. Ô Zé, você encerrou sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. Certo? Quando foi o momento ali que você olhou e falou assim, agora é hora de parar? Ou você... Como é que foi? Não, família? Ou você mesmo? Não. Foi eu já tinha... Na época, eu tinha conversado com a minha família, né? E já tinha decidido. Falei, pô, eu já fui pro Botafogo jogar o Paulista sabendo que era o meu último clube. Uhum. Né? Até porque o cara me apresentou o projeto do Paulista e tal. E me apresentou, na verdade, uma situação de 1 ano e meio. E aí eu falei, vou jogar o Paulista se eu decidir prolongar, eu fico. Senão, mas assim, eu não pretendo passar disso aí e tal. Vou jogar o... Mas foi uma coisa assim, bem tranquila, assim. Na verdade, eu já vinha 2 anos já planejando. Falei, pô, não quero passar disso também, não quero aquela coisa de estar nos clubes capengando, tá? Eu não quero isso, eu quero parar eu bem comigo. De vez em quando a gente conversa sobre isso. Eu não sei o que você acha, ô Vegeta, e você que tá em casa aí assistindo a gente. Às vezes a gente fala isso, que a gente faz uns vídeos, né? Onde foi parar fulano de tal? Aí a gente pega o fulano de tal e vê que o cara, ele estourou em tal time, ganhou os títulos importantíssimos, aí ele começou a rodar. Aí ele jogou no 15 de não sei o que, e no 16 de não sei o que lá, e ele continuou, e hoje ele ainda joga. Só que tu vê que o cara faz 10 jogos em 1 ano e meio, e aí a gente fala, pô, ele não podia ter parado ali naquele momento? Talvez parado ali. Que é o momento, né? Igual o Pet, cara, tipo... O Pet, ele mesmo fala, né? Quando às vezes a gente tem resenha com ele, que ele fala que ele queria ter jogado um pouco mais e tal, não sei o quê.
Mas eu acho que aquele foi o momento perfeito pra ele parar de jogar bola. Ele é muito fominha também, É, né? porque ele foi campeão, ó. Característica. Ele foi campeão brasileiro com o Flamengo e ele encerrou a carreira jogando junto com o Ronaldinho Gaúcho, pô. É isso, eu acho que essa maturidade dele é incrível, né? Incrível Com mesmo. certeza. Muita coisa, porque a gente vê muito, a gente fazendo os vídeos, a gente vê muito isso. Muito jogador que... Do cara que chegou no auge, pô, poderia ter... Aí vai. Tem um termo feio que é muito usado no futebol, que é fulano foi lá pra roubar. Esse é feio mesmo. É feio, mas é muito usado. E acaba que é por isso. Mas Porque o cara já não tá mais em condição, mas fica forçando uma barra pra jogar, fica jogando e... Mas o jogador, eu acredito, um pouco que eu convivi, né? Tem muita dificuldade de encerrar sua carreira quando o jogador é muito vaidoso também. Ele não quer tirar, eu falo sempre, né? A capa do jogador de futebol, pô. Ele sabe que tá na hora, mas sendo jogador. Ele quer continuar, viver aquilo ali, aquele dia a dia e tal. E aí ele perde meio que time, então. Mas eu acho que o ideal, cara, assim, é o cara parar no ele bem, auge, né? Ele bem com ele. Pro torcedor ter aquela boa lembrança, né? Exatamente. Boa lembrança, pô, o cara tava lá no Atlético de Perobá e o cara não tá aguentando correr, pô. Quantas vezes a gente já citou isso de... Todo respeito ao Atlético de Perobá. Eu não sei nem se existe, Zé, mas não eu tô... existe, não. Não vai fazer isso, né, pô? Então, assim, cara, então, o cara ter... E o cara ser feliz com ele mesmo, saber que, poxa, cara, é tudo é começo, meio e fim, pô. Pô, não, já passei, já vi momentos legais e tal, tá na hora. Chegou o momento. O meu momento, porra, eu tinha isso comigo. Eu, até hoje, às vezes, você vai bater papo com um conhecido, com um torcedor, pô, mas você parou cedo. Não parei cedo, mas parei na hora que eu tinha que parar e tal. Exato. Mas por quê? Porque, pô, joguei em vários clubes bacana, grande, graças a Deus, e, pô, então não tenho frustração. Se então, realizou profissionalmente, né? Totalmente realizado profissionalmente. Então, Exato. eu não tive dificuldade nenhuma de falar, não quero mais, parei. E tem jogador que tem muita dificuldade com isso, porque o cara, às vezes, é vaidoso, não quer perder aquele de passar lá na esquina e ser reconhecido. Né? Entendi, Tem gente que não... infelizmente, tem cara que não sabe ver com isso. Parar e ver, sabe, Não consegue conviver com a ideia de ser um ex-jogador Tem talvez. jogadores que pararam e entraram em depressão, cara. Tem histórias de jogadores que pararam e entraram em depressão, porque o cara fica... É só isso que o cara sabe fazer, né? Tipo, só sei fazer isso. Imagina você que faz isso durante, sei lá, 20 anos aí jogando bola e chega no sábado, tu não vai entrar mais em campo. Tu liga a televisão, tá lá os caras jogando e tu tá assim, pô... Tu não vai ter que mais ir pro treino, ter aquela Eu rotina. saí de casa com 14 anos de idade. Com 16 anos eu me profissionalizei. Então eu cheguei, quando eu cheguei já nos meus 31, eu lembro que eu já tava assim, cara... Não aguento mais. Não aguento mais entrar dentro do avião, não aguento mais concentrar, eu não... Aí, assim, eu sempre falo assim, quando sabe o momento? O momento quando você começa, você entra do seu carro, vai pro treino, né? Você vai puto. Caralho, Eu queria ficar em caralho, casa queria ficar hoje. em casa. aí você já tem que ó, não tá legal já. Zé, tinha uma brincadeira que eu não sei se era a torcida do Flamengo ou do Botafogo que fazia com vocês. Falava Zé Boteco, lembra desse termo aí? Tinha também essa parada de tipo, como é que é essa questão do profissional ali e o cara gostar de, tipo, tomar uma gelada, gostar de uma farra no churrasquinho e tal. Como é que é esse negócio aí? Porque hoje em dia a gente vê que, tipo assim, jogador, ele tem que ser uma máquina, né? Hoje em dia tá pior, né? Por causa de internet e tal, o cara... Mas assim, eu sempre fui um cara que nas minhas folgas, até por isso, esse apelido. Mano, eu não tinha dificuldade de me ver em algum lugar tomando minha cerveja, não, porque eu ia mesmo, E pô. não vai mudar nada? Tu vai Não, entrar não em vai- campo domingo. Vai jogar do mesmo jeito. Na verdade, nunca mudou. Minha história fala por si, pô, dentro de Lógico. campo. Exato. Então, assim, eu acredito que você vai falar com todos os meus treinadores que trabalham comigo, preparador físico, cara. Cara, eu sempre gostei de treinar muito. Porque eu sabia que eu precisava de estar bem preparado pra mim jogar bem. Então, isso aí... Cara, folga. Então, assim, eu não tinha vergonha de... Pô, e aí? Vamos sentar ali? Vamos tomar gelada. Vamos. Não, tô de folga. Então, eu não tinha esse... não, mas tem que ficar escondido. É. E nunca tive isso. Foi o que o Vegeta falou da sua coragem, né? Porque isso é sensacional. Porque o jogador que chega e fala assim, me dá minha cerveja aí, pô. Tá maluco, Exato. pô. Me dá minha cerveja aí que eu vou beber minha cerveja. Acabou. Eu acho que O cara você... fica com água na boca e não bebe a cerveja É. porque tá com Porque- medo do que vai exato. acontecer. Falamos Isso é complexo. Não, já aconteceu várias vezes comigo, no clube.
Né? Às vezes, depois do jogo, você ia no hotel. Terminou um jogo, pô, vamos jantar? Tá liberado uma cervejinha e tal. Aí o jogador tava do meu lado, queria tomar uma cerveja. Não, mas o treinador tá ali, o diretor tá ali. Pô, cara, mas peraí, o cara acabou de falar que tá... Pode, tá liberado. Não, mas os caras... Teve uma situação que eu sentei do lado do treinador e do diretor. Tá liberado. O cara olhou pra mim... Não, senta aqui, porque eu vou tomar cerveja sozinho. Você tá tomando aqui, deixa eu tomar com vocês. Os caras aí tá com vergonha de tomar, eu vou tomar aqui com vocês, pô. Cara, acho que não tem nada a ver. É você cumprir suas funções. Isso aí. Dentro de campo, né? Dentro de campo. Falar. Na hora de treinar, vamos treinar? Na hora de jogar, vamos jogar? Porra, folga. Na Alemanha, quando eu cheguei, o presidente do clube me chamou, junto com a tradutora, falou... Aí, passou pra mim. Ó, a gente sabe que... lá no Brasil, vejo informações que você gosta de tomar cerveja. Porra, aqui a gente ama fazer isso. Pelo contrário, você tem que fazer isso para... Aqui, uma vez na semana, nós jantamos e tem que todo mundo tomar sua cerveja junto, bater papo. Aqui é obrigado. Não queremos saber da tua vida. Sensacional. O que aqui a gente... Horário. Lá no Schalke era 45 minutos antes do treino, dentro do vestiário, né? Dentro do vestiário. Tomava uma cervejinha. Não, dentro do vestiário pra treino, né? Tá. Sim. Horário. Pô, tá querendo... Não. Cerveja de treino, não. Não, deu uma vez. Ele bebe cerveja editando, entendeu? Mas assim, você tá falando de um país que o futebol lá, cara, os caras levam tão a sério, mas essa coisa... Porra, tua folga, os caras não querem saber. O cara quer que você cumpra os seus compromissos com o clube. Só você vê o que o Bayern faz hoje, né? E os caras devem tomar a cerveja deles lá. Deve? Não. Porra! A foto tem a porque foto. hoje em dia o jogador não poderia se comportar que nem antigamente. Você acha que os caras do Bayern, os caras não bebem a cerveja deles? Não, pelo amor de Deus, Porra. eu fiquei assustado quando eu cheguei na Alemanha, que tipo... ficava frisas de cerveja no corredor, na saída do campo de treino até o vestiário. E, pô, você terminava o treino, a primeira coisa que os caras faziam era passar pelo freezer e não tomava água, era cerveja. Aí eu me peguei várias vezes e falei, meu Deus, cara, imagine... Isso aqui no Brasil, né? No Brasil vendo isso aqui, pô, ia querer matar todo mundo. Mas acho que isso nunca nos desfere, tipo, o jogador... o caráter do jogador, tá bebendo, vai tá sacaneando o clube. Então tem muito essa coisa de... o que o cara tá fazendo fora do campo. Você não tem que cobrar o cara. Claro que você tem que ter limites. Exatamente. Tem que se acabar, tal, de beber. Se você vai ter um jogo daqui a 2 dias, vai lá. Tem responsabilidade, limite e tal. Mas, porra, muitas vezes que saiu coisas minhas na internet, eu estava com a minha esposa, com meu filho... com minha família, com o pessoal que trabalhava comigo, tomando minha cerveja. E por quê, né? Porque a gente pensa assim, tipo, igual, sei lá, Vegeta, jornalista. Amanhã você tem que comentar um programa meio-dia na Rádio X. E aí tu não vai tomar sua cerveja hoje? Vou. Vai. E aí? O cara que sai do trabalho, sei lá... O cara que sai do trabalho depois do expediente, ele vai encontrar os amigos e vai tomar cerveja dele, porque o jogador não pode, né? Você tem que saber do seu limite. Exato, tem um limite, A gente tava falando importante. isso essa semana. Poeta chorão. A responsabilidade, Poeta Charlie Brown. Parecia Exato. inofensiva, mas dominou. Não pode deixar. Isso é pra tudo, cara. Sim. Isso é pra videogame, isso é pra cerveja, isso é pra tudo. Exato. Entendeu? Drogas lícitas e ilícitas, é pra tudo. Entendeu? Então, assim, você tava falando da cultura da Alemanha, né, de cerveja. Sim. Na Jamaica, o René Simões foi treinar lá, a cultura é de maconha. O cara tá no banco de reserva, vou fumar um. Entendeu? Então, assim, é cultura dos caras, entendeu? Contanto que ele seja um cara funcional, entendeu? Isso falando de coisas leves, né? Pelo amor de Deus, a gente não estamos falando de drogas mais pesadas, nem nada pior, né? Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Mas, assim, é isso. É você ter controle, você saber o seu limite. Exato. Se eu tiver um jogo pra fazer de manhã, eu não posso ficar bebendo até tarde, cara. Não adianta, eu não vou ter voz, eu não vou conseguir levantar direito, levantar o bagaço da laranja. Eu não vou fazer isso. Agora, Renato Gaúcho,
Beto. Pois é, já Eu teve não sei alguma se o Zé resenha tinha dessa, esse Zé? meu tipo também. Pô, o Zico falava que o Renato puxava fila, cara. Zé, conta uma Fazia resenha tudo e pra puxava nós. fila. Conta uma resenha. Não precisa citar nomes, mas conta uma resenha pra nós de que tem aí. Eu sei que tem, pô. Eu sei que tem. Uma resenha de cachaça aí da galera aí de jogador. Mas não precisa citar nomes, obviamente, né? Mas. Caralho, tá, pô, em 2009 a gente, o Adriano sempre fazia, né, as reuniõezinhas com a galera, né, quando você tinha uma semana vazia, que o jogo era só no final de semana, que não tinha jogo meio de semana, o Adriano sempre fazia, vamos fazer um, a gente treinava e ele chegava no vestiário, ó, rapaziada, vou fazer um churrasquinho lá em casa, lá, vamos lá todo mundo, pra gente trocar ideia, tomar cerveja, quem quiser levar, família leva, quem não quiser não leva, pô, legal, pô. E a gente ia e tal, aí um dessas vezes a gente tamo lá e tal. e tamo conversando e tomando cerveja, né? E resenha vai, e tocando um pagode. Porque a gente procurou nosso zagueiro, pô. Procurou, né? E ele, pô, ele falava pra caralho, né? Álvaro, falava pra caralho. Né? É, meu xará. Pô, tamo lá, mas procurando por lá, mas cadê ele, cara? Pô, não é possível, foi embora, mas, pô, tá cedo, cara. Não, cadê nós? Ué, mano. Eu vou na lateral da casa do Adriano, no gramado, cara. O zagueiro tá encolhido, tirando um... Ele tá fazendo o que aí, maluco? Caralho, Zé. Treino puxado, pô. Tô tirando um cochilinho, daqui a pouco eu volto. Eu tô na grama. Tá cheio de sofá bacana. A casa legal, né? pô. Caralho, Zé. dormindo na grama. Todo lugar. Caralho, Zé. Tava aqui, comecei a falar no telefone, a brisazinha tava tão gostosa, cara. Cochilei. E foi embora. Falei, caralho, vou ser campeão brasileiro, não é possível, pô. Com os zagueiros aí, eu tenho que ser campeão brasileiro, pô. E foi mesmo. Foi mesmo, pô. Foi mesmo. Sensacional. Meu Deus, meu. Sensacional. Maravilhoso. Fenômeno, algo fenômeno. Sensacional. É por isso que está na Frá TV. Por isso. Maravilhoso. Convidado, camisa Você 10. tem- Resenha muito boa. Você tem o cara que foi campeão brasileiro com o Flamengo, o zagueiro dele dormiu na grama. E o outro do seu lado, que é o Maurinho, foi o cara que fez um gol contra o Real Madrid. Então você está muito bem acompanhado. Gente. Muito bem servido. E é bom bebedor também, Maurinho, tá? É. É bom Quem de melhor? copo também. Quem é melhor? Ah, não sei. O tempo vai dizer, né? Só o tempo. O tempo vai dizer. Só o tempo. Começaram os jogos. Eu queria falar pra vocês dois, cara, que vocês dois estarem aqui é muito importante pra mim e pro meu irmão que tá aqui certeza. do nosso lado, na nossa estreia. Porque tá fazendo isso hoje com Camisa 10, pra quem não conhece a gente, é a realização de um sonho extraordinário. Porque quando a gente começou, a gente queria fazer só um canal que ia fazer umas listas ali e tal, pra ganhar uma grana. E o negócio tomou uma proporção que a gente hoje tá muito feliz. E ter você aqui hoje com a gente, o cara que, pô, é artilheiro, craque, jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, jogou No fora, Vasco. jogou no Vasco, jogou fora do Brasil, tá aqui Bahia com a gente. Internacional. E ter você aqui também com a gente, que é um cara que, pô, trabalhou junto com o Zico e, porra, é referência na parte de jornalismo pra gente. Ter vocês aqui hoje pra gente é uma felicidade gigantesca. E hoje, nesse primeiro episódio aqui, a gente tá realizando o nosso sonho, que é ter o podcast do Camisa 10. Então, a partir desse momento que a gente realiza o sonho, vocês estão aqui, vocês já são parte desse sonho. E quero agradecer ao Vegeta pelo convite para fazer o 8 Patamar lá na Frá TV. Tô muito feliz de ter sido convidado para estar fazendo isso. E, cara, pra gente é um enorme prazer ter recebido vocês aqui hoje para fazer essa resenha. Por mim, tipo, podcast de 3 horas aí, mas tá tranquilo, é resenha. Pô, muito obrigado pela presença Obrigado a de vocês. Pô. De todo o Muito coração. importante ter vocês aqui. Não é, pô? É igual tu falou, é a realização de um sonho Primeiro que tá podcast, acontecendo. você tem um cara que é referência Exato. no jornalismo, um cara que é referência no futebol. Exato. Pra gente É a é realização de sonho sensacional. E eu quero que vocês falem aí, pra fechar aqui, sobre a Frá TV, sobre o que vocês Pô. quiserem. Manda um abraço pra patroa, pra quem você quiser. Pô, Falem as redes sociais. Vai mandar um abraço pra Baiana aí? Começa você, ó. obrigado. Pô, obrigado vocês pelo convite. Pô, adorei aí, bate-papo muito legal. Parabéns pra vocês, todo sucesso do mundo. E a gente aí com essa... Convidar a galera aí pra assistir a gente na Frá TV, que tem mais resenha dessa aí. Tem muita resenha, viu? Tem muita resenha, muita história de Flamengo em 2009. E a gente vai estar lá falando desse jeito bem-humorado, jeito leve.
E só agradecer mesmo. Gratidão sempre. E esse é pelo o nosso convite de primeiro vocês. episódio e vocês veem esses podcasts da internet que já estão famosos, eles levam as mesmas pessoas 30 vezes lá. Então, com certeza, teremos teremos de volta. isso aqui, por favor. Daqui a pouco, não sei quando, mas Teremos uma nós segunda teremos. round 2, né? Com certeza. Eu agradeço muito, assim, eu faço isso por amor à profissão e por querer também plantar uma semente. Eu acho que você poder... que essa palavra influenciador é uma palavra muito pesada, né? Uhum. As pessoas chamam qualquer um de influenciador. Então, assim, você tem que ter uma responsabilidade sobre isso. E eu acho que estar aqui com você e o trabalho que foi feito com o Pet, a confiança que você tem dele, eu vejo muito de semelhança, e o Esdras também está nesse pacote, da relação que eu tenho com o Zico, de estar perto do ídolo, de ter essa oportunidade. E é isso, que vocês continuem nessa toada de muito trabalho e continuem pensando sempre em ter com vocês gente que vocês acham que agrega. Uhum. É isso, eu acho que é isso que eu consegui nesses 4, 5 anos, ter a confiança do Zé de vir num projeto. Ele falou, né? Eu não pensei 2 vezes, eu cheguei para ele e falei, Zé, pode ter um dia pra pensar. Não, tô certo já. Chega só um diazinho, você pode ter um pouco desconfortável. já tô. Não, tá tranquilo. Então, assim, isso aqui é o mais importante que eu acho dessa jornada. É claro que não vou ser hipócrita de falar que, porra, a diversão, poxa, tudo é legal. Encontrar um cara que jogou futebol. O lado financeiro também é legal, tudo é legal. Mas a parte de você fazer uma jornada, fazer um trabalho longo que influencia realmente as pessoas a fazerem trabalhos legais que nem esse, é o mais legal. Cara, pra gente realmente, né? Pô, é realização muito de um sonho, importante, bizarro exato. tá aqui hoje. É muito importante isso aqui está acontecendo hoje, está acontecendo com vocês também. E vocês pô, vão ser influência para os outros, ou já são, na verdade, mas vão estar nessa situação de dar essa entrevista para alguém que vai estar fazendo um trabalho novo, inspirado em vocês. Inclusive, a Eu gente- sei como é que vocês se sentem. A gente Isso ontem mesmo. eu fiquei muito feliz ontem que um canal lá postou um negócio e colocou lá camisa 10, não sei o quê, e é muito legal pra gente. Ó, os últimos agradecimentos aqui do episódio de hoje. Primeiramente, mais uma vez, agradecer ao Estrela Bet, porque, inclusive, esse podcast está acontecendo por causa do nosso patrocinador. Vamos, Priscila Beth, Zé, Graças a pô. Deus! Ô, Estrela Betis! Estrela Betis, É a vem com a estrela. gente. Estrela Bet. Ó, tá cavando a vaguinha, hein? ó, vai aqui. Filma aí, vai, editor, ó. Cava a vaguinha aí, vai, Zé, vai. Estrela Betis, vem com a gente. Vem com a gente, Você voltou o bracinho. Cavando a vaguinha no Vem. Estrela Bet, mas o Estrela Bet tá junto com a gente realmente. O link está na descrição desse episódio do podcast, você pode ir lá, clicar lá e ganhar a sua promoção do seu bônus aí com o só se cupom cadastrar, Camisa né? 10. Se cadastre, vai lá. E não se esquece também da Centauro, que é o nosso patrocinador também. Você pode ir lá comprar seu boné, seu tênis, camisa do seu time com 20% de desconto ou 10%? 10% off com o cupom C10. 20% é só o Fred, só. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, antes de fazer, só compra, só botar o cupom C10 e esqueça tudo. E o agradecimento hoje, muito especial, mais que especial, é ao Estúdios Club, que a gente tá aqui hoje. É clube ou clube que vocês falam? Clube, então é isso. Estúdios Club, a casa do seu podcast. Galera, tá maluco, né? Olha só a estrutura, olha tudo isso que tá aqui. Isso aqui, né, pra Bota o QR gente... Code na tela. QR Code aqui, na ó. tela e vai lá e faz o seu podcast, porque a estrutura é maravilhosa, tudo muito lindo. Gabriel, tamo junto, muito obrigado. E mais uma vez, Vegeta e Zé Roberto, muito obrigado. E a gente Show tá de junto bola. na Fra TV aí, pô. Vamos lá Sim, fazer. E estendo seu agradecimento ao Gabriel também, que foi um incentivador, que tá aí dando essa moral desde o início, abraçou a ideia, né, Alfredo? Até numa hora que a gente tava despreparado pra ele abraçar a ideia. Fomos de chinelo e bermuda pra uma reunião primeira que tava meio perdido. Mas assim, tem ido muito bem, então... Vale a pena vir fazer o podcast aqui, Sem né? dúvida, a galera a que quer estrutura- fazer o podcast, começar aqui. Falei do meu pai, o Francisco Barbosa, veio aqui e deu a palhinha dele aqui, né? E- Mais grave, né? Vou fazer igual agora, lembra da época da Xuxa? Vamos mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra você. É. Lembra? Então, mandar um beijo pra minha noiva, Gabriela, te amo. Um abraço pros meus pais que estão em casa também. Um Manda abraço pra minha namorada que deve estar assistindo Sabia isso que agora. o nome da namorada dele é Gabi também? É, Gabi, Olha que Gabi. loucura. Mas o... Vários corações. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido a esse Até aqui. episódio.
Sigam lá a Fra TV, sigam o Vegeta, sigam o Zé. A gente vai deixar aqui todos os links na descrição desse Siga vídeo. também o Camisa 10 nas redes sociais. Óbvio, o Camisa 10 nas redes sociais. Muito obrigado. Boa noite pra você, ou bom dia. Não sei que horas isso vai pro ar, porque a gente tá na mó loucura aqui. Mas é isso, Camisa 10. Meu nome é Alvin. Já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima. Valeu!